Dizem que a Campina de Neve Branca é o centro do mundo e abriga monstros aterrorizantes que habitam suas vastas neves. Entre esses monstros há uma serpente branca gigante que devora geleiras, um enorme urso cinzento que causa terremotos e um rato amaldiçoado que corrompe e polui os mares. Mas apesar de todos esses horrores, o imperador que escapou daquele lugar mencionou que os monstros não são a coisa mais perigosa ali. No coração da Campina de Neve Branca, um homem confronta um monstro feroz semelhante a um escorpião e o envolve em uma batalha feroz, conseguindo eliminá-lo com golpes rápidos. Após a batalha, um de seus companheiros comenta com desdém que o que ele fez é exatamente o que se esperaria de um bárbaro que sempre ostenta sua ignorância como se fosse uma medalha de honra. O jovem de cabelos prateados reclama de quanto tempo teve que passar com esses tolos, então a garota inocentemente pergunta-lhe o significado da palavra ignorância e se é algo que pode ser comido, o que o leva a suspirar em desespero e dizer-lhe para esquecer. Em outra cena, ele os repreende por comerem alimentos que ele explicitamente os avisou para não comerem ou morreriam. Ele expressa sua admiração por como eles devoraram tudo em menos de uma semana, ao que a garota e o homem careca respondem considerando que fizeram um desafio admirável, tomando suas palavras como uma forma de elogio. De repente, um homem careca chamado Greta fica doente, depois desmaia inconsciente e a garota tenta freneticamente acordá-lo gritando. Em meio a esse caos, o herói pensa consigo mesmo que essa situação nunca foi o que ele havia desejado. Suas memórias o levam de volta ao passado, onde ele ansiava por ir a um mundo de fantasia cheio de maravilhas e magia. Para realizar seu sonho, ele largou o emprego e embarcou em uma jornada épica onde escalou a montanha mais alta da Terra-Mar, alcançou seu núcleo e viajou para o ponto mais ao sul do planeta. Mas claro, nada aconteceu. Ele orava todas as noites percebendo que a realidade estava longe da fantasia, desejando acordar no coração de um mundo de fantasia. E um dia suas orações foram atendidas. A cena volta ao passado, onde um homem está tremendo de frio. Seu companheiro o aconselhou a se embrulhar em mais pele se não quiser morrer congelado. Acontece que eles fazem parte de um grupo de mercenários liderados por um capitão encarregado de atravessar a Campina de Neve Branca. Um dos homens reclama que esta missão é suicida, não importa o quão tentadora seja a recompensa, descrevendo a ideia de cruzar este lugar como pura loucura. O capitão ordena que fiquem em silêncio, lembrando-os de que todos concordaram com esta missão. O homem responde que não sabiam que a situação seria tão dura e fria. Dentro de uma carruagem quente, o servo idoso pergunta a uma jovem chamada Molina da casa de Acácia se ela está bem. Ela responde que está bem. Lá fora, as vozes dos guardas são ouvidas reclamando do frio mortal, o que leva o servo a chamá-los de bastardos insolentes. Mas Molina os defende, dizendo ao servo para não ser tão duro, pois eles foram os únicos que concordaram em protegê-los durante sua jornada pela Campina de Neve Branca. Depois, Molina sugere que tragam os guardas para dentro, pois parece absolutamente congelante lá fora. O servo se recusa a atender ao seu pedido, lembrando a Lady Molina que ela sabe muito bem o que habita esta Campina de Neve Branca. Lady Molina adivinha que ele se refere aos monstros. O servo começa a contar uma história sobre um imperador que viveu há muito tempo, que desejava controlar o mundo inteiro e procurou conquistar a Campina de Neve Branca para alcançar sua ambição. O imperador liderou seus lutadores e soldados mais fortes e entrou na Campina de Neve ele mesmo. Depois de alguns anos, seu império entrou em colapso e foi esquecido pela história, e o imperador retornou sozinho após perder todos os seus lutadores e soldados. Ele parecia décadas mais velho e falava como um homem que havia perdido a cabeça, confirmando a existência de monstros na Campina de Neve, mas acrescentou que a coisa mais perigosa ali não é um monstro, mas o bárbaro. Ele comparou o lugar a um inferno de onde ninguém retorna vivo. Seu tenta dizer que é apenas uma lenda, mas Lady Molina insiste que as palavras do imperador tinham peso, pois após a maioria das criaturas que ele descreveu foram descobertas mais tarde. Seu Sori acrescenta que, apesar disso, ninguém nunca alegou ter visto um bárbaro. Lady Molina admite que o que ele diz é verdade. Lá fora, o capitão mercenário de repente ordena que todos parem, apontando que há algo no horizonte. Eles não conseguem ver a figura claramente no horizonte distante em meio à neve caindo. O capitão lhes diz que a boa notícia é que o recém-chegado é pequeno, mas a má notícia é que ele está indo direto para eles. Todos ficam chocados e expectantes. À medida que a figura se aproxima, eles percebem que é um humano, mas o verdadeiro choque vem quando o reconhecem como um bárbaro, causando terror nos corações dos mercenários. O bárbaro se aproxima e fala com eles, explicando que não suportava a visão dos outros bárbaros e saiu para uma caminhada. Ele se apresenta como Ketal da tribo Ashin, expressando sua surpresa com a presença de estranhos na Campina de Neve e considerando isso um muquedê. Ketal adivinha que eles são um grupo de mercenários protegendo uma caravana de mercadores e sugere que eles voltem, embora ele duvide que o farão. Então ele pergunta se o empregador dele está na carruagem próxima. Depois ele o surpreendeu com um sorriso, dizendo que gostaria de ser contratado também. Os mercenários ficam atordoados e perguntam confusos o que ele quer dizer. Ketal esclarece sua oferta. Ele os ajudará a cruzar a Campina de Neve. Os mercenários estão desconfiados, se perguntando por que um bárbaro lendário pediria trabalho, se é só isso que ele quer, e uns pergunta se isso significa que ele não é hostil. Ketal responde às suas dúvidas não expressas, dizendo que se ele fosse hostil, todos estariam mortos agora. Um dos mercenários pergunta hesitantemente ao capitão por sua decisão. Dentro da carruagem, o servo e Lady Molina ouvem a conversa. O capitão diz a Lady Molina que o bárbaro está pedindo para ser contratado como mercenário e então pede sua decisão. Quando o servo pergunta ao capitão mercenário sua opinião sobre o resultado de uma luta, caso ocorra, o caso ocorra. O capitão aconselha fortemente contra. Ao ouvir isso, Lady Molina toma sua decisão e diz ao capitão para informar o bárbaro de que eles aceitam sua oferta. O capitão afirma seu respeito por sua decisão e vai informar o bárbaro sobre seu acordo.
Ketal expressa seu prazer ao ouvir as ótimas notícias. De repente, Ketal se dirige diretamente para a carruagem para a surpresa e horror do capitão. Ketal lhe diz que não há necessidade de ter medo, eles são apenas funcionários e ele precisa falar diretamente com o empregador. O capitão avisa que não hesitará em lidar com ele se ele tentar algo suspeito. Ketal permanece em silêncio enquanto um dos mercenários pergunta ansiosamente ao capitão se é realmente certo deixá-lo encontrá-la. Outro mercenário se pergunta por que eles não tentam detê-lo como guardas, ao que seu companheiro zomba que a ideia de detê-lo é uma piada ridícula. Dentro, o servo entra em pânico enquanto Lady Molina se prepara para sair, mas ela pede que ele permaneça calmo. A voz de Ketal é ouvida do lado de fora perguntando se ele pode entrar, o que choca Lady Molina. Depois de se recompor, ela lhe concede a entrada. Dentro da carruagem, Ketal diz ao servo que espera que ele tenha se acalmado, garantindo-lhe que não tem intenção de prejudicá-los. Passa pela mente de Lady Molina que o lendário bárbaro está bem na frente dela. Ela o cumprimenta nervosamente, e Ketal calmamente retribui o cumprimento. Ketal comenta sobre o calor da carruagem, observando que é difícil manter esse nível de calor em uma campina de neve. Lady Molina explica que o calor vem da magia e Ketal parece satisfeito como se esperasse isso deste mundo. Ketal vai direto ao ponto, explicando que o lugar é perigoso e que suas chances de sobrevivência com os mercenários atuais são muito pequenas e inatuais, então ele assumirá sua proteção. Mas ele acrescenta que tem uma condição, então Lady Molina pergunta o que ele quer. Ketal revela sua condição, conhecimento de fora da campina de neve, especificamente as informações que ela possui. Lady Molina pergunta sobre seu pedido e Ketal garante que ela não perderá nada. Lady Molina percebe que não tem outra escolha e concorda. Ketal fica satisfeito com seu acordo e pergunta seu nome. Ela se apresenta como Molina da casa de Akaja. Ele, por sua vez, se apresenta como Ketal, expressando seu prazer em trabalhar com ela. A narrativa muda para os pensamentos íntimos de Ketal, que ansiava por um mundo de fantasia apenas para acordar um dia como um bárbaro em uma campina de neve sem tempo para entender o porquê. Ele se lembra que tudo que existia ali era o frio cortante e infinitos monstros poderosos que lhe lideravam a tribo, lutava pela sobrevivência e suportava tudo em desespero. Por incontáveis anos, ele continuamente tentou sair daquela miserável campina de neve, mas um poder desconhecido que aparecia como uma missão incompleta o impedia de partir, pois ele só poderia partir depois de completá-la, e assim que ele estava prestes a desistir. Pessoas do mundo exterior às vezes apareciam, embora ele nunca entendesse porque elas viriam voluntariamente para um lugar tão terrível. Ketal percebeu que o mundo fora desta miserável campina de neve é um mundo de fantasia e magia que ele sempre desejou. A partir desse momento, ele começou a trabalhar diligentemente não apenas pela sobrevivência, mas pelo objetivo de sair. Ele se lembra de como esmagou monstros e completou as missões que lhe foram dadas uma após a outra, impulsionado pelo único pensamento de que um dia sairia. Já que ele não pode deixar este lugar, as informações que ele obtém de estranhos são extremamente preciosas para ele. Mas a maioria dos humanos que ele conheceu até agora entraram em pânico e tentaram lutar contra ele ou enlouqueceram. Ele reflete sobre quanto tempo se passou desde que ele teve uma conversa com uma pessoa civilizada, sentindo que conversar com Lady Molina é como uma cura para sua mente depois de estar cercado por bárbaros incultos. A cena retorna ao presente, onde Ketal deduz que eles estão transportando armas. Lady Molina perguntou-lhe surpresa como ele sabia disso. Ele explica que pode ouvir o som de armas afiadas das carruagens, tornando isso óbvio, e então pergunta a ela se há uma guerra acontecendo lá fora. Lady Molina confirma que o Império e o Reino estão atualmente em guerra, ao que Ketal comenta que o mundo exterior também não é totalmente pacífico. Lady Molina acrescenta que o Grande Império está pressionando com um número imenso, mas o reino não cede facilmente e que mestres da espada e heróis estão protegendo as fronteiras. Esses termos despertam a curiosidade de Ketal, e ele perguntou que tipo de poderes usam. Lady Molina pergunta se ele não sabe sobre misticismo e ele responde que nunca saiu deste lugar. Lady Molina admite que também não conhece os detalhes exatos, mas ela começa a explicar. Ela esclarece que existe sim poder chamado misticismo no mundo e que pouquíssimas pessoas podem senti-lo ou usá-lo. Esses indivíduos recebem classificações de poder. O terceiro nível se refere àqueles que só conseguem sentir o poder do misticismo. O segundo nível inclui aqueles que realmente conseguem usar esse poder, e o primeiro nível são aqueles que amanhã infestaram o poder na forma de mana ou aura, com cavaleiros, magos e usuários de elementos tipicamente pertencendo a este ponto. Ela explica que, além disso, os níveis se tornam sem sentido porque seus detentores são seres além da compreensão humana. Ela descreve o nível transcendente, pessoas que conseguem controlar e usar livremente o misticismo, capazes de dividir os céus e a terra, e o mestre espadachim pertence a este nível. Finalmente, existe o herói que é descrito como um ser mítico que vai além de controlar o misticismo para influenciar o próprio mundo. Melina conclui sua explicação observando que mesmo um detentor do terceiro nível é considerado uma pessoa poderosa em uma pequena região. Depois de ouvir tudo isso, Ketal declara que gostaria de conhecê-los, deixando Melina perplexa. Ketal pensa consigo mesmo que não se lembra mais de quanto tempo está preso aqui e estava apenas tentando desesperadamente sobreviver. Tudo que ele sabe é que está em um campo de neve no meio de um mundo de fantasia e não consegue escapar dele. Ele quer desesperadamente sair deste campo de neve. Ele se corrige insistentemente dizendo que deve sair. Melina retoma a conversa perguntando a Ketal se ele é o Sea Bárbaro das lendas. Ele responde que se poderia dizer que sim e deduz de sua expressão que ela está ciente de sua existência. Ela confirma que existe uma lenda sobre ele, o que surpreende Ketal ao ouvir. Ketal ri ao perceber que o louco que ele conheceu antes deve ter sido o imperador da lenda.
Ele então garante a Lady Molina que sua lenda provavelmente é verdadeira, pois tal pessoa realmente veio aqui há muito tempo. Ketal muda de assunto, imaginando por que eles estão transportando uma quantidade tão grande de armas por este campo de neve particularmente perigoso. Quando Ketal pergunta a ela o motivo de sua jornada, Lady Molina responde que eles precisam de muito dinheiro. Ela explica que sua família, que está no comércio há gerações, acumulou dívidas enormes de ver os esquemas de rivais invejou, e que esta jornada é para evitar o colapso de sua família. Ketal deduz inteligentemente que seu plano para pagar as dívidas é vender armas ao reino, que está em guerra com o Império, surpreendendo Lady Molina com sua capacidade de saber disso. Ketal explica seu raciocínio dizendo que ela mencionou anteriormente que o Império ataca com números enormes, o que significa que não faltam armas, e portanto é o reino que precisa delas. E quando a oferta é baixa e a demanda é alta, os preços sobem. Ele conclui que, embora não conheça o valor das coisas lá fora, o lucro deve valer o risco de atravessar o campo neve. Ele também deduz que, como eles estão seguindo esta rota perigosa, não deve haver outra maneira de chegar ao reino, sugerindo que as fronteiras de seu território tocam os impérios. Lady Molina confirma que sua dedução está correta. Lady Molina está atordoada com sua perspicácia, pensando que isso é impossível, pois ela tinha ouvido que o lendário bárbaro era um selvagem ignorante, e ela se pergunta sobre sua verdadeira identidade. De repente, a carruagem treme violentamente e o servo grita de surpresa. Ketal anuncia calmamente que eles têm convidados não convidados. Lá fora, um enorme monstro deformado aparece diante dos mercenários e eles o reconhecem como um limo negro. Ketal pergunta se esse é o nome dele e Lady Molina confirma, acrescentando que é um monstro registrado nos arquivos. Ela acrescenta que muitos aventureiros poderosos desafiaram o campo de neve ao longo dos anos, embora poucos tenham retornado vivos, deixaram registros das criaturas que encontraram e o limo negro aparece na maioria desses registros. Ela então pergunta a Ketal se ele também o conhece. Ketal responde nonchalantemente que, claro, ele o conhece. São coisas borrachudas que são boas para um lanche, descrevendo-as como uma refeição decente. Lady Molina fica horrorizada e pergunta a ele, incrédula, se ele os come. Ele pergunta se ela quer experimentar e sugere que caçem alguns, mas ela se recusa em pânico. O limo negro se prepara para atacar e todos olham para Ketal em busca de ajuda. Mas Ketal esclarece que tem um pacto com eles para proteger suas vidas e, portanto, ele só intervirá se houver um perigo real. Ele diz a eles que eles podem lidar com essa coisa sozinhos e, mais importante, ele precisa avaliar o nível de poder do mundo exterior por si mesmo. O monstro ataca os mercenários e o capitão ordena que seus homens levantem seus escudos. Os mercenários lutam contra os poderosos ataques do monstro. Um deles pula e tenta acabar com o monstro, mas é jogado para longe como um inseto, fazendo com que ele amaldiçoe a força do monstro. O capitão se lembra de uma informação importante e grita o padrão de ataque, explicando que o limo negro só consegue se mover em linhas retas e ordena que seus homens se espalhem e coordenem seus ataques. Seus homens respondem imediatamente à ordem, confirmando sua compreensão do novo plano. Os mercenários executam o plano do capitão precisamente, desviando dos ataques do limo negro e desferindo seus golpes simultaneamente. O monstro grita de dor sob o peso de seus ataques coordenados. Enquanto continuam a esfaquear implacavelmente, o capitão os exorta a manter o ataque sem parar. Quando o capitão percebe que os ataques normais são inúteis, ele ordena que seus homens ataquem um núcleo escondido em algum lugar dentro do monstro. O próprio Plutão desfere um golpe poderoso com sua espada brilhante para baixo, cortando o corpo do limo. O núcleo vermelho do monstro se estilhaça e seu corpo começa a derreter. Os mercenários celebram sua vitória ofegante e expressam sua descrença de que realmente conseguiram derrotá-lo. Mas sua celebração dura pouco, pois outro monstro, um lobo branco gigante, aparece de repente. Os mercenários imediatamente enfrentam as novas ameaças gritando para que eles apontem para o pescoço. Então um deles ataca diretamente o lobo. Após a batalha, um dos mercenários comenta com alguma arrogância que o campo de neve branco não é tão perigoso e que os rumores provavelmente foram exagerados. Mas o capitão o adverte para não ser complacente, lembrando de que eles não estão nem na metade do caminho. A conversa muda para Ketal, com o mercenário se perguntando se o bárbaro é realmente forte, apontando que ele é apenas parte da lenda do imperador e ainda não lutou. Outro acrescenta que Ketal, supostamente na parte inferior da cadeia alimentar aqui, tá confiando neles para proteção e sugere que eles verifiquem sua força. Dentro da carruagem, o silêncio reina entre Lady Molina e Ketal. Um mercenário se aproxima da carruagem e pede para falar com Lady Molina. Ele a lembra que eles são mercenários arriscando suas vidas para realizar esta missão sob o contrato deles com ela. Lady Molina expressa sua profunda gratidão por eles aceitarem esta missão perigosa da qual todos os outros fugiram apenas ao ouvir seus detalhes e que sem eles ela nem teria visto. Mas o mercenário esclarece que não é uma coisa que os está incomodando. O bárbaro não lutou nenhuma vez. Eles dizem a ela que desejam confirmar se o bárbaro realmente merece o tratamento especial que está recebendo. O capitão afirma que tentou impedi-los, mas eles não ouviram. Ketal, que estava ouvindo, intervém, dizendo que não se importa em testar sua força, mas não agora. Ele explica que eles têm outros visitantes que vieram antes deles. Uma nova voz sinistra ecoa, expressando o seu deleite com a chegada de humanos fracos e descrevendo-os como uma iguaria. Todos ficam chocados com o aparecimento desta nova ameaça. Uma enorme e aterrorizante serpente branca aparece, dizendo-lhes para gritarem e sofrerem como quiserem, pois isso adicionará sabor à sua refeição. A presença esmagadora da serpente faz Lady Molina e os mercenários gritarem de dor. Ketal dá um passo à frente e ordena que a serpente pare, declarando que estes são seus convidados, e ordena que ela volte. A serpente pergunta a Ketal por que ele está lá, lembrando das regras do campo de neve que proíbem deixar o território da tribo.
Ketal responde que não é da conta dela, o que irrita a serpente, dizendo-lhe para não ser ridículo. A serpente anuncia sua identidade como uma serpente, perguntando-se como um bárbaro usa dar ordens a ela, a quem foi prometida a imortalidade. Ketal responde sarcasticamente que então ela precisa ser disciplinada e se lança sobre ela em um ataque feroz. O choque resulta em uma enorme explosão de energia, criando uma poderosa onda de choque. Lady Molina grita com a intensidade da explosão e seu impacto. Ketal fica sobre a serpente derrotada, dizendo que ela é do tipo que só ouve depois de levar uma boa surra. Lady Molina observa a cena com admiração e Ketal garante a ela que vai acabar com isso rapidamente. Ketal desencadeia um ataque final devastador, aniquilando a serpente em um flash de luz brilhante. Depois do que aconteceu, os mercenários que haviam duvidado do poder de Ketal imploram por perdão, ao que ele responde que tá tudo bem porque ele entende que não é fácil confiar em um estranho. Ketal diz a Lady Molina que tem uma pergunta. Ele observa que, por suas roupas e maneira de falar, ela não parece ser apenas uma simples representante de sua família e pergunta a ela por que ela pessoalmente empreendeu esta jornada perigosa. Após alguma hesitação, Lady Molina revela que é a primeira filha de Velika, uma concubina ou segunda esposa de Lord Kazakashá. Ela explica que sua mãe, que veio para um casamento político, foi usada e abandonada, uma mãe miserável sem poder real. Lady Molina confessa que ela e sua mãe são consideradas família apenas no nome, mas na realidade são tratadas como servas, então se arrepende de revelar tanto. Ela confirma que se ofereceu para esta jornada perigosa, acrescentando que alguém tinha que dar o exemplo. Ketal diz a ela que entende, descrevendo-a como muito inteligente, gananciosa e altamente ambiciosa. De repente, a saída do campo de neve aparece diante deles. Os mercenários ficam surpresos com a cena diante deles, vendo a grama verde anunciando o fim de sua jornada na neve. Lady Melina agradece a Ketal e ele diz a ela que eles podem retornar pelo Império, pois será fácil depois de vender as armas. Lady Molina pergunta a ele o que ele quis dizer ao descrevê-la como inteligente e ambiciosa. Ketal confirma que suas palavras significavam exatamente o que ele disse. Ele começa a explicar sua dedução, dizendo que sua família, que já foi altamente respeitada, agora está em grande turbulência devido à falta de fundos. Ele acrescenta que, embora ela seja filha de uma concubina, se ela pessoalmente tomar medidas e abrir um caminho para a salvação enquanto a família está à beira-bração da... Ele conclui que seu verdadeiro objetivo é tomar o poder real na família. Ele então pergunta se está enganado e Lady Molina admite que sua resposta é perfeita. Ketal comenta que é uma história comum para o filho de uma concubina assumir um desafio perigoso para Iralson. Molina pensa consigo mesma que este bárbaro é inteligente, diferente dos intelectuais meia-boca que ela conheceu, e imagina como seria se o poder dele, que derrotou a serpente branca sem um arranhão, se tornasse dela. Sendo assim, ela oferece a Ketal para ir com ela caso ele considere deixar o campo de neve. Ketal declina a oferta por enquanto, explicando que ele ainda tem alguns assuntos para tratar. Então Melina lhe oferece uma peça de suas joias. Ela lhe diz que se ele sair e ir procurar pela família Caixa, ele deve mostrar esta peça a eles. Ketal aceita o presente de bom grado. Eles trocam despedidas, com Melina agradecendo e rezando para que se encontrem novamente. Ketal observa a carruagem deles enquanto ela se afasta. 5 anos depois, no campo de neve branca, uma mensagem aparece declarando que Ketal completou a missão número 1 e Punso 84 e que todas as condições foram cumpridas. Outra mensagem aparece dizendo a ele que pode deixar o campo de neve e ele começa a atravessar uma barreira cintilante. Ketal pensa que este é finalmente seu primeiro passo no mundo de fantasia que ele sempre quis. Ele aprecia os cheiros de grama, animais e rio, cheiros que ele nunca teria experimentado no campo de neve. Ele expressa sua felicidade com esses novos cheiros, sentindo-se completamente satisfeito. Ele grita para o distante campo de neve, jurando nunca mais voltar para lá. Ele reflete sobre finalmente alcançar o mundo que sonhou, o mundo de fantasia e mistério que ele pensou que nunca alcançaria, e que, embora o ponto de partida se terrivelmente errado, ele conseguiu sobreviver. Ele anuncia sua intenção de aproveitar este mundo com todos os seus dragões, elfos, magia e espadas. Ele acredita que seu intenso desejo de alcançar este mundo de fantasia é o que o manteve vivo naquele inferno. Então ele sente uma reunião de seres por perto. Ele assume que esta reunião é uma vila e se sente animado para finalmente ver uma cidade civilizada. Ele se lembra dos bárbaros ignorantes com quem viveu e de como eles eram alheios à importância do abrigo e sente uma forte nostalgia por um assentamento humano bem projetado. Enquanto ele se pergunta como se apresentar educadamente, ele ouve uma voz. A voz anuncia aos queridos aldeões elfos que este lugar se tornará seu novo lar. Ele observa um grupo de elfos descarregando seus pertences e celebrando seu novo lar. Um jovem elfo pergunta ansiosamente a um ancião se o lugar é realmente seguro e o ancião garante que sim, mas o jovem ainda está preocupado, embora a área seja remota e inacessível aos humanos. Ele expressa sua preocupação com a proximidade do campo de neve e o ancião entende que ele teme o aparecimento de monstros. O ancião tranquiliza dizendo que nada saiu do campo de neve por milhares de anos e que eles também montaram uma barreira como precaução. Ele explica que eles colocaram uma barreira mágica de ocultação baseada na antiga magia élfica, fazendo com que o lugar pareça uma floresta comum e que enquanto a barreira permanecer, nenhum estranho pode alçá-los. Ele acrescenta que mesmo que monstros venham, eles têm sua majestade, a rainha, a quem nem mesmo os monstros do campo de neve podem tocar. Naquele exato momento, Ketal sente que rasgou algo ao caminhar, perguntando-se se havia algo neste lugar, sem saber que acabou de romper a barreira. Enquanto Ketal caminha pela floresta, ele se pergunta o quanto mais ele tem que ir. De repente, ele se depara com uma menininha elfa perdida. Ele fica muito feliz em ver uma elfa de verdade, uma das raças de fantasia que ele sempre imaginou, e sente que sua sobrevivência até agora valeu a pena.
A menininha estava chorando e assustada, tendo percebido que havia vagado muito longe e se perdido. Ketal se aproxima dela e diz olá, mas a menina entra em pânico com sua aparência e desmaia. Então Ketal a pega. Ele está confuso sobre o que fazer depois que ela desmaiou antes que pudessem conversar e decide levá-la de volta para sua vila. Ele se lembra que elfos e lendas são uma raça pacífica e benevolente e espera que se ele devolver a criança, eles o recebam gentilmente e ele experimentará sua hospitalidade. Ele estava muito ansioso por esta experiência. Quando ele chega à vila carregando a criança, uma mulher, presumivelmente sua mãe, grita de terror por sua filha, chocada com a presença de um humano ali. Os elfos reagem agressivamente, perguntando quem ele é e como conseguiu penetrar em sua barreira. Ketal percebe que as coisas não estão indo como ele esperava. A mãe da criança continua a gritar. O ancião elfo expressa seu choque, perguntando-se como um humano poderia ter entrado em sua terra protegida com uma barreira. Um dos elfos lhe diz que há uma rachadura na barreira e o ancião entra em pânico perguntando pelo paradeiro de sua majestade, a rainha, e é informado de que ela saiu para um breve tour de reconhecimento. Ketal tenta explicar que ele não é seu inimigo, mas um guerreiro ameaça caçá-lo até os confins do mundo se ele não devolver a criança. O ancião declara que sua localização foi exposta e conclui que como a barreira foi rompida, os humanos devem ter vindo totalmente preparados. Ele se pergunta há quanto tempo os humanos estão rastreando. Ketal percebe que eles pensam que ele é um sequestrador e decide que deve esclarecer o mal-entendido primeiro. Ele coloca a criança, que recuperou a consciência, no chão e diz a ela para voltar para o seu povo. A criança olha para ele, aterrorizada por sua aparência assustadora, então foge correndo. A criança chora e grita tão intensamente que Ketal se pergunta se seu rosto é realmente tão assustador. Ele está um pouco chocado. Ele pensava que sua aparência era decente o suficiente quando ele estava no campo de neve. Ele tenta falar com eles novamente, explicando que devolveu a criança e não é um inimigo, mas o ancião grita que o refém foi libertado e ordena que todos ataquem, e os elfos apontam suas flechas para ele. Eles atiram suas flechas e Ketal se pergunta se eles estão sequer ouvindo ele. Ketal reflete sobre a situação. Em lendas, elfos são uma raça gentil, amante da natureza e pacífica, mas os elfos reais que ele conheceu são violentos e selvagens. Ele conclui que os elfos no final são uma raça que vive na natureza, o que significa que seu modo de vida pode ser mais brutal do que ele imaginava há pouco. Ele conclui que a natureza é um mundo de sobrevivência do mais apto, longe de ser pacífico, e nesse sentido, a brutalidade dos elfos pode ser entendida. Enquanto flechas chovem sobre ele e ricocheteiam em seu corpo inofensivamente, ele calmamente aceita que esta é a realidade. Os elfos ficam chocados e o ancião se pergunta que tipo de ferramenta mágica Ketal está usando, ordenando que os arqueiros continuem o ataque, supondo que ele tenha seus limites. Ketal decide acalmá-los e libera uma enorme onda de energia rocha. A explosão cria uma poderosa onda de choque, enviando os elfos voando pelo ar. O ancião fica atordoado, se perguntando o que acabou de acontecer. Ketal, de pé na cratera criada pela explosão, repete que ele não é seu inimigo. Ele pensa consigo mesmo que pode ter julgado mal sua força um pouco. Naquele momento, Ketal é atacado por outra flecha secada por uma aura de fogo semelhante a uma fênix, e o ataque causa uma poderosa explosão de fogo. Foi a rainha elfa Marquês Shinkaruzia quem lançou o ataque e pergunta o que está acontecendo. O ancião informa que um humano os atacou. A rainha conclui que o que ela teme aconteceu e que este lugar não é mais seguro. Ketal tenta falar com ela, esperando que ela ouça sua história. O ancião está atordoado que Ketal ainda esteja de pé depois de levar um golpe direto de sua majestade. A rainha pergunta a Ketal se ele é outro inimigo poderoso que veio prejudicá-los. Ela declara que os humanos são criaturas desprezíveis e se apresenta como a rainha da tribo da Folha. Ela aponta uma flecha brilhante para ele, jurando que ele pagará caro por ousar cobiçá-los. Ketal se sente frustrado, se perguntando por que eles não podem nem conversar, mesmo que falem a mesma língua, e se ela está intencionalmente ignorando ou se as relações entre humanos e elfos são tão ruins assim. Ele decide que usar força é inevitável, lembrando a lição que aprendeu no campo de neve. Se eles não ouvirem, bata neles até que o façam. A rainha libera sua flecha mágica. A flecha se transforma em uma enorme cabeça de dragão espectral e se dirige a Ketal. Ketal se prepara com um contra-ataque, reunindo energia em seu punho. Ele soca o dragão espectral com seu punho, criando uma enorme explosão. A rainha fica chocada com o resultado. Ketal olha para seu punho e comenta com pesar, sugerindo que ele pode ter usado demais seu poder, e a rainha é jogada para trás. A rainha cai no chão derrotada. Ketal pensa que talvez ele devesse ter controlado mais seu poder. A rainha percebe a partir deste breve confronto que seu oponente é forte, pelo menos em um nível transcendente, e se pergunta por que alguém tão poderoso está aqui. A rainha elfa reconhece o poder de Ketal e ordena que seu povo deixe a área imediatamente para sua segurança. Os elfos se retiram sob o comando dela. A rainha diz a Ketal que ela reconhece sua força, mas garante a ele que ele nunca alcançará seu objetivo. Ketal pensa consigo mesmo que a situação se transformou em um completo desastre quando tudo o que ele queria era falar com eles. A rainha começa a entoar um feitiço poderoso, convocando um ser com chifres que carrega a chama mais pura. Ela convoca um grande espírito na forma de um touro flamejante chamado Vigo. A excitação de Ketal, que pensa que as criaturas no campo de neve eram aterrorizantes e estranhas, mas esta é uma convocação real. Ele se lembra que, embora algumas criaturas no campo de neve tivessem uma aparência de fantasia, a maioria era horrível. Mas esta criatura diante dele, um touro com chifres flamejantes, é completamente diferente. Ele pensa animadamente que isto é um verdadeiro espírito, e esta é a verdadeira fantasia. A rainha ordena que Vigo elimine o inimigo, mas o espírito de fogo de alto nível murmura que os contratos de invocação não são nada além de um incômodo e um aborrecimento. A rainha ordena e se cale.
Ela pensa consigo mesma que espíritos poderosos são geralmente velhos e arrogantes e que ela não teria conseguido fazer este contrato sem a ajuda de outra tribo, e nunca esperou ter que convocá-lo desta forma. Ela novamente ordena que Vigo cumpra seu contrato. Vigo pergunta se o contrato exige matar o humano à sua frente, mas ele hesita de repente quando percebe algo estranho em Ketal. Ele olha para a aura intimidadora de Ketal e se pergunta se ele é realmente humano. Enquanto isso, Ketal ainda está atordoado com o esplendor da cena de fantasia antes de perceber, com decepção, que o humano a ser morto é ele mesmo. Vigo zomba da audácia de um humano cobiçar uma raça da natureza e decide que o queimará até as cinzas. Vigo avança em direção a Ketal. Ketal se prepara para bloquear o ataque. De repente, a rainha estremece com o impacto de uma onda de choque. Quando ela abre os olhos, fica chocada por ver que Ketal havia facilmente bloqueado o ataque de Vigo e agarrado seu chifre. Ketal sorri e pensa que se sente mais à vontade ao ver uma forma monstruosa porque não hesita em espancá-la até a morte. A rainha observa a cena em horror. Ketal desencadeia um ataque devastador que causa uma explosão maciça, destruindo a floresta, as rochas circundantes e seu eco alcança a atmosfera. A rainha grita com a força da explosão. A floresta verde se transforma em uma enorme cratera e a rainha observa com incredulidade o que aconteceu. Ketal caminha em direção à rainha derrotada no meio da cratera e se aproxima dela. A rainha élfica derrotada implora que ele ao menos poupe seu povo. Ketal calmamente garante a ela que não é inimigo deles. A rainha está chocada e incapaz de falar. Após longas conversas, os elfos finalmente aceitam que ele não era realmente seu inimigo. A rainha oferece um pedido formal de desculpas a Ketal, admitindo que eles foram rápidos demais em julgá-lo. Ela sente profundo pesar, percebendo quão rude eles foram quando confundiram a pessoa que devolveu a criança perdida com o inimigo. Ketal diz a ela que entende sua posição, especialmente porque foram expulsos de suas casas por humanos, mas admite que ficou triste porque ninguém o ouviu. A rainha confirma novamente com ele que ele não era um dos humanos que os perseguiam e explica que esta é a primeira vez que ele viu um elfo, pois não há nenhum no campo de neve branco. A rainha fica chocada com a menção do campo de neve e o reconhece como o Bárbaro Ascenteado, e Ketal confirma que este é o nome que estranhos o chamam. A rainha expressa sua descrença, tendo pensado que era impossível para os humanos sobreviverem lá. Ela pergunta a ele preocupada se a vinda dele de lá significa que outros também podem vir. Ketal responde que não sabe ao certo, mas não acha que mais ninguém sairá da mesma forma que ele. Ele explica que existem regras no campo de neve que nem mesmo seres poderosos como dragões podem quebrar e que, por algum motivo, ele foi o único capaz de escapar através de algo chamado missão, acreditando que seu caso é uma rara exceção. A rainha fica aliviada, então Ketal pergunta a ela sobre o estado de sua criatura invocada. Ele a lembra sem rodeios que o touro foi dividido ao meio. A rainha garante a ele que não há necessidade de se preocupar, pois os espíritos são seres da natureza e ele simplesmente retornou ao mundo espiritual. E sentindo muito por sua grosseria, ela pergunta se ele deseja alguma coisa, prometendo realizar seu desejo. Ketal pensa sobre o conceito de um espírito e pergunta se seres não élficos podem fazer um contrato com um. A princípio, a rainha pensa que é impossível, mas reconsidera, afirmando que existem alguns humanos próximos por natureza que fazem pactos com espíritos. Depois de pensar, ela diz a ele que se ele deseja contratar um espírito, deve ir para Elfo Sagrado. Ela explica que este lugar é a terra sagrada de todos os elfos onde seu deus reside e que ele pode ser capaz de realizar seu desejo lá. Ketal pergunta se um humano como ele pode ir lá. A rainha responde que pode ser possível com a recomendação dela e se oferece para dar a ele a localização com a condição de que ele mantenha segredo. Os pensamentos íntimos da rainha revelam que Elfo Sagrado é o destino dos sonhos para todos que estudam elfos. Ela pensa que os elfos nunca revelam sua localização para outras raças porque os humanos representam um grande perigo para este lugar sagrado. Apesar disso, ela decide confiar nele e oferece a ele um cristal brilhante. Ketal aceita agradecido. A rainha explica que, mesmo que ele chegue à área, seu deus certamente o testará, mas ela expressa confiança de que ele terá sucesso e deseja a ele uma jornada segura, e Ketal agradece a ela. A rainha se apresenta formalmente como Marqueshinha Caruzia, rainha da tribo da Folha, pede seu nome. Ele se apresenta como Ketal, bárbaro. Depois de algum tempo, Ketal acelera pela floresta. Na fronteira do território de Barca no reino de Intra, os guardas entram em pânico devido a um barulho estrondoso e um poder imenso se aproximando deles. O capitão da guarda ordena que o sino seja tocado e todos os guardas se reúnam imediatamente. Ketal de repente chega, seu pouso poderoso causando um tremor que levanta poeira e detritos. O capitão da guarda fica chocado com sua aparição repentina. Ketal os cumprimenta e pergunta se eles são os guardas. Os guardas estão perplexos e cautelosos. Ele se pergunta se ele é a fonte do barulho e se ele é um inimigo. Um dos guardas percebe o cabelo grisalho de Ketal e a cicatriz em seu peito e percebe, com um choque, que ele pode ser o lendário bárbaro Ascenteado. Quando Ketal se aproxima deles, os guardas levantam suas armas e o avisam para não se aproximar ou eles atacarão. Ketal calmamente diz a eles que não é seu inimigo e espera que eles se acalmem. Um dos guardas novamente pergunta o que ele quer deles. Ketal aponta o dedo em uma certa direção e o guarda pergunta o que ele quer dizer ao apontar para o portão da cidade. Ketal expressa seu desejo de visitar seu território e os guardas ficam chocados com o que ele disse. A cena muda para uma sala onde o capitão da guarda perguntou a Ketal se seu propósito é meramente passar. Ketal responde que gostaria de ficar um pouco, se possível, mas não sabe por quanto tempo. O capitão perguntou seu nome e ele responde Ketal. Quando o capitão pediu alguma prova de identidade ou alguém que pudesse confirmar sua identidade, Ketal diz que não tem nada disso. Ketal se lembra do brasão que Molina lhe deu, recordando suas palavras para mostrá-la à família Akasha se ele alguma vez saísse do campo de neve.
Ele apresenta o brasão e pergunta se isso é suficiente. Ketal explica que é o brasão da família Akasha e ele o recebeu de um descendente dessa linhagem. O capitão reconheceu o nome como uma família de mercadores do reino de Dinian. O capitão se lembra de ter ouvido falar de uma família de mercadores que veio para o campo de neve há alguns anos e observa que a influência da família Akasha cresceu rapidamente e recentemente após uma mudança no chefe da família. Ketal pergunta novamente se o brasão é suficiente para confirmar sua identidade. O capitão diz que não parece falso, mas é difícil confirmar, pois não é do reino deles. O capitão decide que, embora o brasão não seja uma confirmação completa e útil, ele permite que Ketal entre, mas com uma condição. Ele esclarece que a condição é confirmar que ele não é uma pessoa perigosa. O capitão explica que existem 3 outras pessoas com identidades não confirmadas também tentando entrar no território. A condição é que Ketal deve formar uma equipe com eles, e eles devem limpar uma masmorra próxima para provar que não representam nenhuma ameaça. Ketal acha essa condição mais fácil do que esperava. Ketal concorda com a condição do capitão, mas o capitão adiciona outra. A segunda condição é que, após limpar a masmorra, Ketal deve relatar todas as informações sobre a operação a eles. Ketal entende o plano inteligente do capitão para que as pessoas com identidades desconhecidas se observem, e através de seus relatórios, ele será capaz de expor qualquer um suspeito entre eles. O capitão muda de assunto, confuso, e pergunta a Ketal se ele é realmente um bárbaro. Ketal confirma que ele é de fato um bárbaro. O capitão expressa sua surpresa, admitindo que nunca viu um bárbaro como ele antes e tinha pensado que eles eram apenas uma raça ignorante, então termina a conversa e diz para ele partir. A cena muda para uma sala de espera de um homem chamado Alessandro Tiranos, um suposto cavaleiro sagrado, reclama de ter que entrar em uma masmorra com um canalha que se aproveita das pessoas. Um ladrão chamado Kassanyak retruca, perguntando sarcasticamente se o velho está descarregando sua reada nele porque outro ladrão o enganou e roubou todo o seu dinheiro. Alessandro fica zangado e pergunta como um ladrão ousa insultar um cavaleiro sagrado. Kassan zomba dele, questionando se cavaleiros sagrados de verdade usam armaduras desgastadas e de que se ele fosse um cavaleiro de verdade, ele não estaria aqui em primeiro lugar. Ele conclui que Alessandro é apenas um guerreiro errante que almoça o mesmo tipo de insetos. Alessandro explode de raiva e ameaça lutar. Kassan zomba dele, perguntando se ele acha que sua armadura surrada o protegerá. O terceiro membro da equipe, uma sacerdotisa, intervém e pede que parem. A sacerdotisa Eide Colossia expressa sua preocupação sobre ter que limpar uma masmorra com essas pessoas. O capitão da guarda entra e diz a eles que o mínimo para entrar na masmorra é de 4 pessoas e que alguém mais se juntará a eles. A sacerdotisa espera que a última pessoa seja normal e o capitão diz a ela que pode julgar por si mesma, pois ele acabou de chegar. Ketal entra na sala e os membros da equipe existente ficam chocados com sua presença. Ketal alegremente pergunta a eles se eles são seus companheiros de equipe. Os membros da equipe reagem em choque. Alessandro observa seu tamanho enorme. A sacerdotisa se pergunta se ele é humano e Kassan sente a imensa pressão emanando dele. Ketal diz olá. O capitão da guarda diz que eles podem se apresentar enquanto ele se ausenta por um momento. Ketal começa se apresentando dizendo que ele é Ketal, um bárbaro. Ele então pergunta o nome do ladrão, que hesitantemente se apresenta como Kassanrak. Ele se move para o cavaleiro sagrado, que se apresenta como Alessandro Tiranos, e Ketal pergunta se ele usa poder sagrado. Alessandro explica nervosamente que ele é um cavaleiro sagrado um tanto especial e não pode usá-lo. A sacerdotisa se apresenta como a sacerdotisa de Colossia, o deus das mentiras e do engano. Ketal pergunta a ela por que sua identidade não é confirmada, já que ela é uma sacerdotisa. Ela explica que o deus que ela serve não é muito estimado. Após as apresentações serem concluídas, o capitão da guarda anuncia que se eles estiverem prontos devem partir. Silêncio e tensão preenchem o ar enquanto a equipe segue seu caminho. O guarda que os acompanha anuncia a chegada deles. O guarda aponta para a entrada da masmorra. Ele explica que é uma masmorra de 3 andares e os monstros que aparecem lá dentro são mortos-vivos. O objetivo é limpá-la e encontrar um brasão lá dentro. Ketal pede a Kassan para explicar o plano antes de começarem. Ele começa a explicar e quando se dirige a Kassan como senhor, Kassan alegremente diz para ele dispensar as formalidades porque eles são camaradas. Kassan atribui os papéis dizendo que Kassan e o guerreiro, Alessandro, formarão a linha de frente enquanto ele verificará as armadilhas. Ele acrescenta que a sacerdotisa apoiará a batalha da retaguarda com seus poderes divinos. Ketal concorda com o plano que confunde Ketal. Ketal então anuncia entusiasticamente que eles vão partir. A equipe entra na escura masmorra com Ketal liderando o caminho. Lá dentro, Kassan nota a escuridão total e a ausência das armadilhas ou chaves habituais, achando suspeitosamente comum. De repente, Kassan para o grupo aponta que há um monstro, embora Ketal não veja nada. Ele aponta para os fragmentos de ossos espalhados no chão, explicando que são esqueletos que se levantarão e os atacarão se chegarem mais perto. Kassan percebeu para si mesmo que o capitão da guarda sabia sobre isso e que esta masmorra não era apenas um teste, mas uma maneira de se livrar de forasteiros problemáticos. Ketal pensa sobre a palavra esqueletos. Alessandro explica que os esqueletos são monstros poderosos que continuam se movendo mesmo se estiverem feridos ou se ambos forem cortados. Ele acrescenta que a defesa deles é alta porque são feitos de osso, tornando a dificuldade da masmorra maior do que o esperado. Kassan assume a liderança novamente, dizendo a sacerdotisa para preparar seu poder divino, Alessandro para preparar seu escudo e Ketal para se preparar também.
Ele explica que seu papel é explorar as oportunidades durante a luta e os aconselha a atacar o ponto fraco do esqueleto, o pescoço, e a golpeá-lo várias vezes devido à sua resistência. Ketal acha que Cassian é um bom líder. Assim que avançam, o esqueleto se levanta do chão. Os membros da equipe se preparam para a batalha, mas Ketal simplesmente levanta a mão. Com um único golpe fácil, ele estilhaça o crânio do esqueleto. Ele então sopra a poeira mágica de sua mão. O resto da equipe fica completamente atordoado. Ketal comenta com Cassian que ele estava certo. Os esqueletos não se movem depois que suas cabeças são esmagadas. Cassian ri nervosamente e explica que não era isso que ele queria dizer. Esmagar os ossos de um esqueleto com um único golpe é quase impossível mesmo para um espadachim habilidoso, a menos que ele possa usar aura, o que significa que a força de Ketal está além da compreensão. Cassian continua seus pensamentos explicando que a única maneira de derrotar um esqueleto aprimorado pela magia da masmorra é atacar repetidamente seu pescoço para cortar o osso do pescoço, muito parecido com derrubar uma árvore. Ele conclui que o que Ketal fez, estilhaçando a cabeça do esqueleto e transformando-a em pó com um único golpe, é logicamente impossível. Ele admite para si mesmo que sabia que Ketal era forte desde o primeiro momento, mas nunca imaginou que ele fosse tão forte. Os membros da equipe olham para Ketal em choque e Alessandro se pergunta se ele é realmente humano. Ketal simplesmente diz que eles deveriam continuar avançando. O resto da equipe responde imediatamente, concordando nervosamente, e Ketal acha sua pressa repentina divertida. Enquanto continuam em seu caminho, Ketal brinca com o crânio de um esqueleto. De repente, um grande grupo de esqueletos os confronta e todos se preparam para uma batalha difícil. Mas Ketal os detém e pede um favor. Ele pediu para lidar com esses esqueletos sozinho, justificando dizendo que tem algumas coisas que quer verificar. Os membros da equipe concordam imediatamente, maravilhados com seu poder. Ketal agradece a eles. Alessandro se pergunta o que ele pretende fazer. Ketal se aproxima dos esqueletos, achando sua estrutura interessante. Um dos esqueletos começa a atacá-lo e ele parece estar analisando seus movimentos e estrutura. Ele então se dirige a um como se fosse um parceiro de treinamento, perguntando o que ele fará agora. O esqueleto o ataca com sua espada. Ketal facilmente desvia do golpe. Ele então agarra a mão do esqueleto e pergunta com um sorriso o que ele fará sobre isso. Ele então quebra o braço do esqueleto com as próprias mãos e o esqueleto fica surpreso com o que aconteceu e se sente insultado. Ele então habilmente pega a espada caída com sua outra mão. Ketal zomba da situação, comentando sobre a habilidade do esqueleto de trocar de mãos. Quando o esqueleto ataca, Ketal agarra sua mão novamente. Ele então quebra a lâmina e desmonta o braço do esqueleto. O esqueleto continua a atacar, mas Ketal desvia com facilidade. Ele bloqueia o golpe direto do esqueleto com as mãos sorrindo e expressando admiração pelo esqueleto possuir inteligência. Um dos membros da equipe geme em descrença. Alessandro fica completamente atordoado ao perceber a realidade da força aparentemente impossível de Ketal. Alessandro pensa consigo mesmo que este é um verdadeiro bárbaro. Ketal remove o crânio do esqueleto e então o esmaga sob seu pé. Ele então se desculpa com a equipe por fazê-los esperar, mas os membros da equipe, agora em um estado de admiração, dizem a ele que ele pode fazer o que quiser. Quando Ketal sugere que continuem, a equipe concorda nervosamente. Eles chegam à entrada do segundo andar. Um caça exausto sugere que façam uma pequena pausa. Ketal concorda para alívio de Cassian. Durante a pausa, Ketal diz que tem algumas perguntas sobre a masmorra. A sacerdotisa Aias o convida a perguntar. Ketal começa sua conversa admitindo timidamente que carece de muito conhecimento. Aias o encoraja dizendo que o desejo de aprender é uma qualidade maravilhosa e pergunta sobre o que ele está curioso. Ketal observa que a masmorra estava muito perto do território. Ele pergunta se a presença de masmorras e monstros perto de onde as pessoas vivem não é um problema. Ele explica que os monstros da masmorra geralmente não saem e que, embora existam exceções, eles são tratados de antemão. Cassian acrescenta que as masmorras aparecem naturalmente, às vezes como cavernas ou torres. Ele aponta que a maioria deles aparece perto de grandes centros populacionais. Ele acrescenta que quando uma masmorra aparece, o território avalia seu nível de perigo e então pessoas como ele são enviadas para lidar com isso. Ketal pergunta se elas aparecem dentro do próprio território e a sacerdotisa esclarece que elas aparecem a uma certa distância de áreas povoadas. Ketal então pergunta se há uma recompensa por limpar a masmorra com sucesso. Rias confirma isso, explicando que geralmente há um chefe no andar de cima e derrotá-lo concede várias recompensas e que as recompensas em uma masmorra desse nível seriam muito boas. Ketal sorri, pensa que é como um jogo. E quando a Aias pergunta a ele, ele afirma que estava falando sozinho. Ele faz uma última pergunta. Quem faz as masmorras? Eki pega de surpresa com a pergunta e Aias responde que elas aparecem naturalmente e ninguém as faz. Ketal acha isso estranho, apontando que elas aparecem perto de centros populacionais como se tivessem sido feitas para serem exploradas. Ele continua sua análise dizendo que elas aparecem perto de onde as pessoas vivem e as atraem com recompensas. Ele conclui que parece artificial demais para ser um fenômeno natural. Dias fica pasmo, percebendo a verdade em suas palavras. Ela admite que nunca pensou nisso antes porque parece auto-evidente. Cassian pensa consigo mesmo que nunca questionou isso porque era um princípio aceito de fato e se pergunta como esse bárbaro poderia questionar tal verdade. Ele conclui seus pensamentos afirmando que bárbaros são uma raça ignorante e selvagem, seres cruéis e implacáveis e que esse fato não mudou. Cassian continua pensando consigo mesmo, se perguntando se esse bárbaro é realmente normal. Ketal chama a atenção da equipe, perguntando se eles descansaram o suficiente. Os membros da equipe confirmam nervosamente que sim. Ketal alegremente diz a eles que devem partir novamente. A equipe se aventura mais fundo na masmorra. Eles encontram algo e Ketal pergunta sobre isso. Cassian explica que é um baú de tesouro, uma das recompensas do labirinto, e já Ketal que ele pode ficar com ele se puder abri-lo.
Ele acrescenta que abrir um baú desse nível requer um ladrão habilidoso com uma capacidade comprovada em arrombamento. Cassan lamenta que um ladrão com tal habilidade não precisaria entrar em uma masmorra, sugerindo que eles deveriam abandoná-lo, mas Ketal simplesmente diz a Cassan para abri-lo. Cassan está chocado. Cassan aponta que este é um baú de tesouro e Cassan é um ladrão. Ketal explica entusiasticamente que abrir baús de tesouro é a essência do trabalho de um ladrão e que ele está animado para ver as habilidades de um ladrão por si mesmo. Cassan pensa que Ketal não está errado, mas há um problema. Se ele pudesse fazer isso, ele não estaria aqui. Sua luta interna revela sua falta de autoconfiança. Ele é apenas um ladrão menor, nem mesmo reconhecido pela guilda dos ladrões, e ele realmente não possui habilidades de arrombamento. Ele não pode contar a verdade a Ketal, temendo que a expectativa em seus olhos se transforme em decepção. Ketal intervém quando vê sua hesitação, perguntando se ele é incapaz até mesmo de fazer isso, chamando de inútil. Movido pelo medo, Cassan concorda em tentar. Enquanto trabalha, ele sente o olhar penetrante de Ketal por trás dele, pensando em terror que não sobreviverá se falhar. Ele tenta desesperadamente se lembrar das habilidades que viu outro ladrão usar quando estava trabalhando como seu carregador. Ele coloca sua vida em risco e se concentra com todas as suas forças. Ketal olha para ele intrigado com esse esforço intenso. Com um clique, Cassan tem sucesso, anunciando com lágrimas nos olhos que o baú está aberto, e Ace expressa sua genuína admiração, dizendo que é incrível e que ela nunca esperou ver um ladrão habilidoso abrir um baú de tesouro ela mesma. Ketal parabeniza por seu trabalho impressionante. Cassan passa por um momento de crise existencial. Ele sempre se orgulhou de fazer o seu melhor para sobreviver, mas neste momento ele questiona essa crença pela primeira vez em sua vida, se perguntando se ele realmente tem feito o seu melhor o tempo, e com isso Cassan perde seu orgulho. Ketal pergunta sobre o valor do tesouro, e Cassan estima que é o suficiente para uma família média viver confortavelmente por cerca de um mês. Ketal pede a Cassan para organizar as recompensas. Enquanto Cassan começa a separar o tesouro, ele de repente grita em terror. A equipe avança cautelosamente e continua em seu caminho. Eles encontram outro esqueleto deitado no chão e Ketal diz a eles para esperar. Ketal percebe 4 crânios, deduz que há 4 esqueletos no total e anuncia que cuidará de 3 deles. A equipe está atordoada. Ketal diz a eles com um sorriso que deixará o último esqueleto para eles. Cassan percebe que esta é uma luta real e um teste para eles, e o resto da equipe entende a situação e concorda. Os esqueletos começam a se montar a partir de uma pilha de ossos, uma visão que Cassan acha aterrorizante. Os 4 esqueletos se levantam para enfrentá-los. Cassan ordena que todos se engajem e a sacerdotisa Reyes começa a cantar sua oração. Os esqueletos correm em direção a eles. Enquanto um salta em direção a Cassan, Ketal agarra o resto dos esqueletos, dizendo-lhes para não estragar esta cena rara. Um esqueleto ataca Alessandro, que o bloqueia com seu escudo. Alessandro desvia do ataque e Cassan pula para atacar o mesmo esqueleto. Ele lançou a magia da sombra da ilusão, que atinge o esqueleto e o faz cambalear. Ketal observa e ri, comentando que Roarva é um exemplo de livro didático de combate em grupo organizado. Ele elimina os 3 esqueletos em suas mãos e então diz que agora pode aproveitar o show. Cassan continua a tentar atacar o esqueleto. Os membros da equipe percebem que Ketal está testando eles. O último esqueleto deixado para a equipe parece confuso, pois que seus camaradas desapareceram. Cassan pensa consigo mesmo que se mostrarem fraqueza, morrerão. Após o término da batalha, a equipe parece extremamente exausta. Ketal pensa que aqueles que vieram para o campo Neve eram todos fortes. A equipe avança e, embora os monstros no terceiro andar também fossem esqueletos, graças à liderança de Ketal, eles progrediam sem muita dificuldade até finalmente chegarem ao seu destino. Eles chegam à sala mais profunda da masmorra. Lá, eles encontram o chefe da masmorra, um cavaleiro esquelético sentado em um trono. A Ace está chocada, se perguntando por que tal ser está aqui. Ketal pergunta se este monstro é diferente dos outros e a Ace confirma que é muito forte. Ela explica que o cavaleiro esquelético é um oponente que só pode ser enfrentado por aqueles no nível de cavaleiro e este monstro está além de sua capacidade de lidar, então pergunta o que aconteceria se eles decidissem voltar. Cassio explica que, nesse caso, o território conduziria uma investigação. E se eles descobrissem que a decisão era razoável, o assunto geralmente seria resolvido sem problemas. Ketal descreve a decisão da equipe de se retirar como razoável. O cavaleiro esquelético sentado em seu trono irradia uma energia sinistra. Ketal se aproxima dele, admirando que é um esqueleto que pode manter sua própria forma. O cavaleiro esquelético se levanta de seu trono e desembainha sua espada. Ele adverte sobre seu perigo. Ela tenta bloquear o golpe que ele desencadeou com o escudo, mas ele se estilhaça. Então Alessandro intervém para bloquear o golpe com seu escudo. A onda de choque derruba os membros da equipe, mas Ketal permanece em pé ileso. Alessandro expressa sua incredulidade com o poder daquele único ataque. O cavaleiro esquelético corre em direção a Ketal. Ketal observa calmamente sua aproximação. Com um único golpe, ele o destrói completamente e o cavaleiro esquelético se estilhaça por completo. O resto da equipe está completamente atordoado. Ketal tira a poeira das mãos e simplesmente pergunta se é tudo. Um novo baú de tesouro aparece e Ketal chama Cassan. Ele pergunta se ele pode abri-lo, e Cassan responde em pânico que é impossível porque está protegido por uma fechadura de alto nível além de suas habilidades. Ketal comenta que é uma pena e Cassan concorda que eles deveriam abandonar o baú. Ketal ignora isso e se prepara para arrombar o baú à força, chocando Cassan. Com um golpe poderoso, Ketal estilhaça o baú e o abre. Ketal comenta que a recompensa pode ser maior dessa forma e pede a Cassan para coletar o saque. Cassan pensa consigo mesmo que nunca ouviu falar de arrombar um baú de tesouro à força e se pergunta por que Ketal pediu a ele para abrir o primeiro baú se ele simplesmente podia arrombá-lo. Eles saem da masmorra, que começa a aparecer. Cassan explica que quando uma masmorra é totalmente limpa, ela desaparece e ele conclui que não havia sala secreta desta vez.
O conceito de uma sala secreta interessa a Ketal, e Kassan diz a ele que elas existem, mas são raras, o que Ketal acha interessante. O capitão da guarda está esperando por ele, chocado com seu rápido retorno. O capitão pergunta sobre a masmorra e Ketal responde que foi muito satisfatória. O capitão diz a eles que seguirá os procedimentos de saída e pede que o acompanhem um por um. A sacerdotisa é questionada primeiro e ela relata que não houve grandes problemas. O capitão da guarda pergunta a ela se ela acha que o bárbaro pode ficar no território. O capitão da guarda pensa consigo mesmo, hesitante sobre a decisão de deixar o bárbaro ficar, notando que sua ambiguidade só aparece quando se fala dele. Ele conclui que limpar a masmorra foi apenas um meio e o objetivo real era expor indivíduos perigosos. Durante o interrogatório de Kassan, ele menciona que Ketal não parece ser do tipo que causa problemas. Alessandro relata que o bárbaro é brutalmente forte, mas não machucou ninguém, concluindo que ele é completamente diferente dos bárbaros comuns. Quando Ketal é questionado, ele elogia seus companheiros de equipe, elogiando Kassan por seu excelente trabalho em desarmar armadilhas e tentar abrir o baú, Alessandro por segurar a linha de frente como Oriate e Eiyu, e Raiz por suas orações que os apoiaram na batalha. O capitão acha esse elogio mútuo incomum, pois estranhos forçados a trabalhar juntos geralmente não acabam elogiando uns aos outros. O capitão toma sua decisão e concede-lhes permissão para entrar, mas os avisa que serão expulsos se causarem algum problema. Ele então lhes dá a recompensa por limpar a masmorra e pede que a dividam entre si, o que impressiona Kassan, que observa que os guardas às vezes confiscam o restante para si. Ketal alegremente anuncia que a recompensa deve ser dividida de forma justa. Os outros membros estão confusos e recusam sua parte, dizendo que estão bem sem ela, mas Ketal insiste que eles limparam a masmorra como um time, então a recompensa deve ser compartilhada de forma justa, e ele não aceita objeções. Ele então sugere entusiasticamente que comemorem bebendo em uma taverna próxima. A equipe concorda nervosamente, mas eles estão realmente aterrorizados e desejam poder apenas ir para casa em segurança. Enquanto a equipe entra no território, o capitão pensa no relatório que irá apresentar, focando no fato de que um bárbaro eliminou um cavaleiro esquelético com um único golpe. Ele conclui que Ketal não é um bárbaro comum, mas brutalmente, pelo menos no nível de cavaleiro, e que ele é um ser anômalo e lendário. O capitão ordena que um de seus subordinados guarde o portão enquanto ele vai relatar ao Lorde. O capitão entra na sala do trono para entregar seu relatório. O Lorde do território de Barkan, Luke Barkan, pergunta sobre o assunto. O capitão informa sobre o aparecimento de um bárbaro no território. Quando o Lorde pergunta se ele concedeu permissão para ele entrar, o capitão confirma, explicando que não viu nenhum grande problema com ele. O Lorde pergunta qual é o problema então. O capitão explica que o problema é que o bárbaro é tão forte que pode representar um problema. O Lorde pergunta quão forte ele é. O capitão lhe diz que ele eliminou um cavaleiro esquelético com um único golpe. O Lorde repete esta informação, observando que derrotar tal monstro requer pelo menos a força de um cavaleiro. Ele reflete sobre a natureza dos bárbaros como seres simples, sem educação, que resolvem tudo com força bruta. Ele conclui que Ketal é pelo menos de primeira classificação e o capitão confirma que este é o cenário mais provável, sem descartar a possibilidade de ele ser ainda mais forte. O Lorde considera que a presença de um guerreiro tão poderoso, um bárbaro que acredita que o poder faz o direito, causará dor de cabeça. Ele ordena que ele seja convocado. Ele explica que a mera presença de alguém tão poderoso vagando pelo território é um risco em si e que ele preferiria vê-lo por si mesmo apesar do perigo potencial. Quando o capitão expressa preocupação com a segurança do Lorde, este o tranquiliza dizendo que tem seu próprio cavaleiro. Um enorme cavaleiro blindado aparece atrás do trono, chocando o capitão. Lord Barkan pede a opinião de seu cavaleiro. O cavaleiro responde confiantemente que, embora Ketal possa ser forte, ele ainda é apenas um bárbaro ignorante e não seria páreo para suas habilidades de esgrima, que ele aprendeu diretamente com um grande mestre espadachim. O Lorde decide que falará com o bárbaro pessoalmente e ordena que ele seja convocado. Enquanto isso, Ketal está celebrando com sua equipe em uma taverna. O resto da equipe parece completamente exausto pelo enorme apetite de Ketal por comida e bebida. Ketal comenta que a comida é deliciosa e o lugar é tranquilo e diz a eles para comerem o que quiserem por conta dele. Ele se vira para Alessandro e verifica se ele é um paladino. Ele então pergunta que tipo de poder sagrado ele usa porque não viu usar nenhum na masmorra. Alessandro explica nervosamente que ainda está na fase de treinamento e que seu poder divino ainda não despertou. Ketal comenta que isso é uma pena, então pergunta aos sacerdotes Aias se há um templo para seu deus, Kaluzia, por perto. Aias responde que não acha, porque seu deus não é amplamente bem-vindo. Explica-se que Kaluzia é o deus das mentiras e do engano, uma divindade rejeitada e renegada pela população em geral. Aias pergunta a Ketal quão forte ele realmente é. Ketal responde que ele não tem certeza de sua classificação porque ele só recentemente deixou o campo de neve e, por sua vez, perguntou-lhe sobre a força do cavaleiro esquelético. Aias explica que para enfrentar um cavaleiro esquelético é preciso ser pelo menos de segunda classificação e para derrotá-lo com um único golpe como Ketal fez, é preciso ser de primeira classificação. Ketal conclui que seu nível de poder é considerado de segunda classificação. Naquele momento, o dono da taverna, em pânico, os interrompe, anunciando que a taverna está prestes a fechar, aterrorizado com a presença dos bárbaros. Ketal pede desculpas e pede a todos que saiam. Quando ele pergunta se eles têm outros planos, todos afirmam em pânico que estão muito ocupados. Ketal expressa seu pesar e se despede deles, esperando vê-los novamente. Mas o pensamento coletivo deles é que eles nunca querem vê-lo novamente. Mais tarde, Ketal está descansando em uma cama em uma pousada. Ele está grato por poder pagar a pousada graças às recompensas da masmorra. Ele considera este lugar um paraíso comparado ao campo de neve. Ele pensa em sua longa jornada para alcançar a civilização e em seu desejo de explorar mais. Ele decide que quer ir em uma aventura e considera destinos como o Santuário Élfico, a Torre da Magia e a Capital Real.
Ele é acordado por uma batida violenta na porta. O capitão da guarda tá na porta e pede desculpas por acordá-lo. O capitão o informa de que o Lorde quer vê-lo pessoalmente. Ketal está interessado que o mestre desta terra quer encontrá-lo. Ele concorda alegremente. Enquanto ele se veste, o capitão fica intrigado com sua fácil concordância, se perguntando se ele veio ao lugar certo. Enquanto Ketal caminha pelo território que ele só tinha visto a noite antes, ele acha a cena de Una absolutamente maravilhosa. Ele pensa feliz que se este é o tipo de fantasia de sorte que ele vai ter, ele a recebe a qualquer hora. O guarda que o acompanha está perplexo e decide que deve distrair Ketal o máximo possível. O capitão da guarda anuncia a chegada do bárbaro ao Lorde, que ordena que ele seja trazido. Ketal entra na sala do trono. Lord Luke Barkan, o mestre do território de Barkan no reino de Gintra, dá-lhe as boas-vindas. Eles apertam as mãos e Ketal expressa seu prazer em conhecer o legítimo Lorde do território. Ele se apresenta como Ketal, o bárbaro. O guarda fica chocado ao ver um bárbaro curvando a cabeça. O Lorde pensa que os bárbaros nunca curvam a cabeça porque a força é tudo para eles e comenta sarcasticamente que se alguém viver o suficiente, verá de tudo. O Lorde comenta que Ketal aprendeu a etiqueta adequada e o convida a sentar-se. Ketal contempla o design do castelo do Lorde. Ele nota o cavaleiro guardando o Lorde e compara o castelo aos da era medieval. Ele fica maravilhado ao ver um cavaleiro de verdade, assim como ele tinha imaginado quando criança, mas um cavaleiro estava emitindo uma intenção de matar ele. O cavaleiro pensa que Ketal é um tolo por mostrar tal hora na presença do Lorde e jura que ele não sairá daqui vivo. O Lorde diz a Ketal que a razão para sua convocação é simples. Ele quer confirmar algumas coisas. Ketal concorda e pergunta o que o Lorde quer confirmar. Quando o Lorde pergunta sobre sua origem, Ketal responde que veio do lugar mais frio do mundo, um mundo coberto de branco. Ele especifica que veio do campo de neve branco, o que choca o Lorde e seu cavaleiro. O Lorde percebe que Ketal é verdadeiramente um bárbaro das lendas, um fato que é difícil de aceitar. Ketal acrescenta que era um lugar horrível, e se o Lorde aceita esse fato, não é escolha dele. O Lorde muda de assunto e faz uma pergunta diferente sobre o quão forte Ketal é. Ketal reformula a pergunta, dizendo que o que importa é o quão perigosa é sua força. Ele responde que é a pergunta errada porque ele não conhece os padrões fora do campo de neve. O Lorde sugere uma maneira de descobrir sua força, um duelo com um de seus cavaleiros com a promessa de uma bela recompensa. Ketal repete a palavra duelo e o Lorde confirma que não será uma batalha até a morte. Ketal sorri e diz que gosta da ideia, sentindo-se animado só de pensar em duelar com um cavaleiro. Seus pensamentos revelam sua imensa excitação, não apenas para duelar com um cavaleiro, mas um cavaleiro de um mundo de fantasia, um ser que usa poder e honra misteriosos. Ketal pensa animadamente que ele está realmente ansioso por este duelo, considerando uma chance de testemunhar as habilidades de um cavaleiro de verdade perto. Em contraste, Lord Barkan pensa que, apesar da educação de Ketal, um bárbaro permanece um bárbaro e sua natureza bestial que gosta de de lutar não muda. Os dois combatentes se encontram em uma grande arena de duelo. O Lorde anuncia o início da partida, expressando sua esperança de que nenhum sangue seja derramado. O cavaleiro arrogantemente diz a Ketal para considerar uma honra testemunhar sua esgrima. Ketal responde que ele certamente espera que sim. O cavaleiro fica irritado com a calma de Ketal e jura mostrar a ele a vasta diferença de habilidade. O cavaleiro lança seu ataque e sua espada aparentemente se multiplicando em 3. Ketal fica surpreso com essa técnica e percebe que não é apenas uma ilusão e que as 3 espadas são reais e se pergunta se isso é esgrima. O cavaleiro está impressionado com a habilidade de Ketal de desviar de seu ataque por uma margem estreita, mas não vê necessidade de acompanhamento. Com um simples movimento do dedo de Ketal, a espada se estilhaça, o cavaleiro fica confuso se perguntando o que foi expandir. Antes que ele possa perceber, Ketal agarra seu rosto. Ele o joga para longe e o cavaleiro é derrotado com um único golpe. O Lorde está em choque absoluto, percebendo que um cavaleiro de primeira classificação foi derrotado com um único golpe e se maravilha com o poder esmagador de Ketal. Ketal pergunta se a luta acabou. O Lorde chocado confirma que sim. O Lorde avalia a situação em sua mente. Um bárbaro derrota um cavaleiro de primeira classe com um único golpe. Seu poder é monstruoso, pelo menos em um nível sobrenatural, e a profundidade de seu poder ainda é desconhecida. Ele conclui que um bárbaro com tal poder poderia perturbar o equilíbrio de poder no mundo. Ele decide que é hora de informar aquela pessoa, uma das poucas pessoas no mundo que detém o título de Mestre Espadachim. O Lorde contempla a chegada do Mestre Espadachim, imaginando se ele estará interessado no assunto. De repente, um velho de cabelos brancos aparece no quarto do Lorde. O Lorde ri, dizendo que os gostos do Mestre Espadachim são tão estranhos como sempre, e o outro responde que é preciso algum entretenimento na vida. O Mestre Espadachim chamado Ken pede ao Lorde para lhe contar sobre este assunto interessante. Lorde Barkan dá as boas-vindas ao Mestre Espadachim Ken, expressando sua honra por sua visita em tão pouco tempo. Enquanto isso, o cavaleiro que enfrentou Ketal está se recuperando em sua cama. O Lorde o visita e pergunta sobre sua saúde. O cavaleiro se desculpa e diz que ficará bem em alguns dias. O mestre espadachim Cain aparece e repreende seu aluno, dizendo que ele deveria estar se desculpando por perder para um bárbaro desconhecido. Cain examina seu aluno, notando que ele não tem ferimentos. Ele pensa que viu a armadura de seu aluno completamente destruída e, dada a sua condição, seria normal que ele morresse. No entanto, seu corpo está intacto. Cain se pergunta se o bárbaro controlou deliberadamente seu poder. O Lorde concorda, acrescentando que Ketal não é apenas um bárbaro imprudente, mas pode usar seu poder com uma precisão incrível. Cain conclui que mostrar tal moderação significa que o poder de Ketal excede muito o nível do cavaleiro e que ele está pelo menos em um nível sobrenatural. Cain mergulha em profunda reflexão. Lord Barkan pede sua opinião comparando a força de Ketal com a sua.
Cain responde confiantemente que apesar da força de Ketal, ele é um mestre espadachim e que nem mesmo o poder sobrenatural pode alcançá-lo. No entanto, Cain observa que Ketal não usou aura e ainda assim possui um poder tão imenso. Ele concorda que isso é impossível por meios normais e se pergunta se este é o poder dos bárbaros do Campo de Neve Branca. O Lorde diz que não acreditou nisso no começo, mas parece ser verdade. Cain reflete sobre a ideia de um humano lendário vindo do Campo de Neve Branca. Ele se pergunta se Ketal é verdadeiramente humano ou talvez de outra raça, mas descarta a ideia de que ele seja de outra raça. Ele raciocina que, se fosse, não teria mostrado nenhuma consideração pelos humanos, poupando a vida do cavaleiro, e conclui que isso deve ser um erro de julgamento de sua parte. Cain ainda está preocupado com o fato de que Ketal veio especificamente do Campo de Neve Branca e se pergunta por que ele apareceu de lá, de todos os lugares, neste momento em particular. Quando o Lorde pergunta se há algo de errado, Cain descarta como um assunto para outra hora, resmungando sobre o estranho pedido que o Imperador sempre faz. Ele garante ao Lorde que não é nada para se preocupar por agora. Cain pergunta se o bárbaro ainda está no território e o Lorde confirma que sim. Cain decide que deve confirmar as coisas por si mesmo. Mais tarde, o capitão da guarda pergunta a Ketal sobre seus planos futuros. O capitão dá a Ketal sua recompensa pelo duelo e informa que o Lorde não interferirá mais em suas atividades dentro do território. Ketal pensa que, embora seus planos não estejam definidos, seria bom ter uma identidade oficialmente reconhecida para evitar problemas futuros. O capitão explica que existem maneiras de conseguir isso, seja conseguir um patrocinador de alto nível ou se tornar um mercenário. Ele explica que se ele construir um histórico de conquistas como mercenário e obtiver reconhecimento da guilda, sua identidade poderá ser oficialmente reconhecida. O capitão da guarda pensa que conseguir um patrocinador é o caminho mais adequado para alguém com essa força bárbara, já que mercenários de baixo nível são tratados como meros garotos de recados. Mas Ketal está encantado com a ideia de ser um mercenário que aceita pedidos e mata monstros, considerando a essência do romance de fantasia. Ele pergunta onde deve ir para se tornar um mercenário e o capitão lhe diz que há uma sede da guilda. Ele pediu ansiosamente ao capitão para guiá-lo e o capitão perplexo concorda. A narrativa explica que, embora alguns vejam os mercenários como figuras românticas, eles realmente representam o degrau mais baixo da sociedade para aqueles sem status oficial. Mesmo os mais fortes muitas vezes morrem em masmorras desconhecidas ou se tornam bodes expiatórios para trabalhos sujos. Ao chegar à guilda de mercenários, ele encontra o lugar em caos devido a uma briga violenta com dois mercenários singando um ao outro enquanto os espectadores apostam na luta. Perto dali, uma mulher perguntou à recepcionista Rosa sobre os novos recrutas. Rosa suspira dizendo que são todos esquisitos e sem esperança. Ela lista mentalmente os novos recrutas, um louco alegando ser um cavaleiro sagrado, um ladrão e uma freira em quem ninguém confia por causa do deus que ela adora. Rosa lamenta que nenhuma pessoa respeitável tenha aparecido e deseja um príncipe. Naquele momento, Ketal entra na guilda, surpreendendo-a. Ketal examina o local e o reconhece como a sede da guilda. A luta para imediatamente, todos olham para o bárbaro em choque. Ketal se aproxima da recepção e anuncia seu desejo de se tornar um mercenário. Uma Rosa nervosa pergunta o propósito dele ao fazer isso. Ketal explica que ele tem várias razões, mas ouviu dizer que poderia obter status oficial trabalhando como mercenário. Rosa confirma isso, mas o avisa que ele precisará de um sólido histórico de conquistas. Ketal concorda, então Rosa o registra por 5 moedas de prata, pedindo seu nome e idade. Ele diz que seu nome é Ketal, mas não sabe sua idade, então ela anota uma aproximada. Depois de concluir o registro, ela lhe dá sua etiqueta de mercenário, avisando para não perdê-la, pois simboliza seu status. Ketal aceita a etiqueta. Ele pergunta imediatamente sobre as missões disponíveis, expressando seu desejo de começar imediatamente. Rosa mostra a lista de missões disponíveis para ele. Ketal se surpreende ao descobrir que a lista contém apenas missões de classe F, como coletar evas, limpar porões, esgotos e ruas e patrulhas noturnas. Rosa explica nervosamente que, como ele é atualmente um mercenário de classe F, essas são as únicas tarefas disponíveis para ele, e ela está preocupada que ele possa ficar com raiva por causa de seu orgulho com Bárbaro. Quando ela começa a explicar que ele poderá assumir tarefas mais difíceis depois de construir um histórico de trabalho, Ketal interrompe dizendo que aceitará uma das missões. Ele aponta para a missão de coleta de ervas. Rosa fica surpresa e pergunta se ele tem certeza, e Ketal responde que contanto que seja um trabalho que precisa ser feito, não há problema. Ketal pergunta onde encontrar as ervas necessárias para sua missão. A recepcionista Rosa explica que ele precisará sair da vila e mostra uma foto da planta necessária. Ketal confirma sua compreensão e diz que voltará em breve, ao que Rosa responde hesitante. Rosa fica perplexa com sua calma e aceitação. Na floresta, Ketal contempla a imagem da erva e se pergunta se ela é usada para tratar feridas, observando sua estranha aparência. Ele decide começar sua primeira missão como mercenário. Cerca de 1 hora depois, Ketal retorna à guilda de mercenários. Ele apresenta uma enorme pilha de ervas e pergunta se essa quantidade é suficiente. Rosa fica chocada com a grande quantidade. Quando ela examina as ervas, ela fica surpresa com sua excelente condição, observando que a maioria dos mercenários as colhe descuidadamente. Ketal declara orgulhosamente que, apesar de sua aparência, ele está bastante confiante em seu toque delicado. Rosa agradece por seu trabalho duro e lhe dá sua recompensa, uma única moeda de prata. Ketal percebe que essa quantia mal é suficiente para comprar a refeição mais barata. No entanto, ele se sente profundamente comovido, pois este é o primeiro dinheiro que ele ganhou honestamente através do trabalho. Ele diz à atônita Rosa que está muito satisfeito e pergunta se pode fazer outra missão imediatamente. Rosa está confusa, acreditando que é impossível para ele estar feliz com uma recompensa tão insignificante. Ketal explica que quer trabalhar o máximo possível, desde que o dia ainda não tenha terminado.
Hal se pergunta por que ele parece tão feliz. Ela chega à conclusão de que este novo mercenário também é um esquisito. O tempo passa e Ketal escolhe a missão de limpeza do armazém para o dia. Rosa observa que esta é sua terceira missão de limpeza depois de coletar ervas e se pergunta, confusa, se os bárbaros gostam de limpar. Hesitante, Rosa aprova seu pedido. Ketal chega ao armazém e anuncia que veio limpar. O dono do armazém entra em pânico ao ver um bárbaro. A tarefa de limpar o armazém e mover as mercadorias foi fácil para ele. Sua próxima tarefa foi varrer as ruas. Embora controlar sua força tenha sido difícil no início e ele concluiu a tarefa sem maiores problemas, alguém estava observando de longe através de um visor. O observador se pergunta por que Ketal está agindo dessa forma, pois ele está ciente de que Ketal é pelo menos sobrenaturalmente forte, um homem cujo poder poderia afetar um reino inteiro. O observador continua a pensar confuso. Este bárbaro que deveria resolver tudo com força bruta está fazendo trabalho de serviço. O mais estranho é que ele não está fazendo isso de má vontade, mas levando a sério. Enquanto o observador está completamente perplexo, Ketal sente satisfação e realização com seu trabalho simples. Mais tarde, Ketal recebe seu pagamento. Rosa lhe diz que esta é sua recompensa por completar 15 missões, o que equivale a Calicanze com moedas de prata. Ketal agradece e diz que voltará no dia seguinte para começar seu segundo dia na civilização. Ketal caminha pela cidade, apreciando as paisagens da vida cotidiana. Ele avista um prédio que acaba sendo uma biblioteca. Quando ele entra, a bibliotecária entra em pânico. Ele pergunta se ela se importa que ele leia alguns livros, o que só aumenta seu terror. Ketal começa a ler em silêncio. O mestre espadachim o observa confuso, se perguntando se os bárbaros do Campo de Neve são mais civilizados que os outros. Ketal descobre um livro de história que o Império venceu a guerra. Ele conecta esta informação à visita de Lady Molina há alguns anos, que estava a caminho de vender armas para o reino que perdeu a guerra. Ele lê que o Império agora é uma potência dominante e que o reino de Barkan, onde ele está, é essencialmente um estado vassalo. O livro continua explicando que o Império engoliu metade do mundo Umtano e continua sua expansão agressiva. Pensa na ideia de dominação mundial. Ele decide que já chega de assuntos humanos e se volta para o que realmente quer estudar, raças não humanas. Ele pega um livro que coleta informações sobre não humanos, percebendo que as fantasias escritas nele são realidades existentes neste mundo. Ketal continua sua leitura aprendendo sobre Manta Mea, os túneis dos anões, as cavernas mais ricas do mundo. Ele lê sobre a Vila das Fadas Pisarabia e a Cidade Celeste dos Celestiais, Lagmeria. Então ele lê sobre Elfo Sagrado, o santuário sagrado de todos os elfos cuja localização ninguém conhece. Ketal pensa que graças às informações que obteve da Rainha Éfica, ele agora tem o que é preciso para entrar neste santuário. Ele fica surpreso ao ler que existem outros lugares semelhantes ao Campo de Neve Branco. O livro descreve reinos demoníacos, lugares que não permitem a presença humana e são cheios de seres distorcidos e formados, e menciona que existem 5 reinos particularmente vastos. Esses 5 reinos são a Floresta Silenciosa, o Abismo, o Mar Profundo, o Poço Sem Fundo e o Campo de Neve Branco. O livro afirma que seres terríveis chamados os outros habitam esses reinos, mas não podem cruzar para o mundo Munua. Ketal se maravilha com a vastidão deste mundo, já que o Campo de Neve sozinho era imenso. Ele decide que isso é tudo que ele pode aprender aqui e se prepara para partir. Ele agradece à bibliotecária aterrorizada que gague é uma resposta. Mais tarde, Ketal retorna à guilda de mercenários e pergunta a Rosa sobre as missões de hoje. Rosa entrega a ele a lista de missões. Enquanto isso, o mestre espadachim Kain, que tem observado Ketal pelo segundo dia, conclui que ele é verdadeiramente estranho e decide que deve encontrá-lo pessoalmente. Mais tarde naquela noite, Ketal caminha feliz tendo completado outras 12 missões. Ele pensa que as pequenas tarefas estão se acumulando e, neste ritmo, o dia em que ele for reconhecido como um verdadeiro mercenário chegará em breve. De repente, ele sente alguém o seguindo para... Ele se vira para encarar uma figura encapuzada, Kain. Kain fica chocado que Ketal tenha notado. Ketal pergunta à pessoa que o está seguindo Zegue todo sobre seu propósito. Kain pensa consigo mesmo como Ketal poderia tê-lo notado. Ele está atordoado porque havia ocultado sua presença com aura, algo que nem mesmo aqueles com os sentidos mais aguçados deveriam notar. Quando Ketal vê o silêncio da figura encapuzada, ele assume que é um ladrão e se prepara para lutar, o que confunde Kain. Ketal pensa que mesmo em lugares seguros existem ladrões. Kain entra em pânico, pensando que Ketal não vai acreditar nele se ele disser que é um mestre espadachim. Em contraste, Ketal vê este ladrão como uma oportunidade para obter uma boa conquista para seu registro de mercenário. Kain fica perplexo com o mal entendido. Ele então percebe que esta situação pode ser uma boa oportunidade, já que Ketal está confundindo com um ladrão, ele pode usar o confronto direto para aprender sobre sua verdadeira força e identidade. O confronto entre Ketal e Kain começa. De repente, Ketal desaparece de diante dos olhos de Kain. Ketal aparece instantaneamente atrás de Kain, que está chocado. Kain percebe que se ele tivesse ficado parado, Ketal teria o pescoço. Kain usa uma explosão de energia para se afastar rapidamente e Ketal comenta sobre sua velocidade. Kain fica chocado percebendo que quase foi pego, e ainda mais surpreendentemente, ele não sentiu nenhum fluxo de aura de Ketal. Ketal acha interessante que Kain foi capaz de se mover tão rapidamente com um corpo puramente humano. Kain decide que isso não é mais um teste que usará todo o seu poder. Kain ataca, mas Ketal facilmente o esquiva. Kain fica chocado novamente porque não conseguiu reagir mesmo depois de expandir seus sentidos. Ketal agarra o braço de Kain, que sente uma força imensa como se todo o seu corpo estivesse sendo puxado à força. Com dor e incapaz de igualá-lo em força, Kain decide liberar todo o seu poder.
Mana de luz verde envolve o corpo de Cain, surpreendendo Cain. A força obriga a recuar enquanto Cain olha para a energia em sua mão. Ketal ainda acredita que Cain é um ladrão e comenta que os ladrões hoje em dia têm várias técnicas. Cain diz para ele parar com esse disparate. Cain pensa consigo mesmo como Ketal está confundindo mana manifestada a um nível que apenas os melhores podem alcançar com uma técnica de ladrão. Ele conclui que Cain genuinamente acredita nisso. Cain explica para si mesmo que mana manifestada pode rasgar aço sólido e um corpo humano deveria ser despedaçado ao contato, mas Cain não sofreu um único arranhão. Cain se maravilha com a capacidade de Cain de resistir com seu corpo nu, enquanto Ketal comenta que Cain está usando algo interessante. Cain decide acabar com isso e desembainha sua espada, mas Ketal o impede com o dedo antes que ele possa desembainhá-la. Cain tenta puxar a espada com toda a sua força contra o dedo de Ketal, mas ele é incapaz e fica chocado e desesperado. Percebendo que este é o fim da linha para ele, Ketal olha para o derrotado Cain, pensando que é assim que os ladrões são neste mundo de fantasia. O capitão da guarda chega ao local completamente confuso, se perguntando o que está acontecendo e por que o mestre espadachim Cain está aqui. Quando ele vê a cena, ele assume que o bárbaro atacou o mestre espadachim. Ketal diz a ele que pegou este ladrão. Então, segurando o derrotado Cain, ele pergunta se entregá-lo aos guardas contará como experiência de trabalho como mercenário. O capitão da guarda observa a cena em choque, descrente que o mestre espadachim Cain, alguém que alcançou o nível de transcendente, tenha sido capturado de uma forma tão humilhante para ascendente. O capitão tenta explicar que quem não é um ladrão, Cain assume que eles são conhecidos. O guarda presta seus respeitos ao mestre espadachim Cain, o único mestre espadachim do reino de Gentra. Cain pergunta confuso se este ladrão detém um título tão grande. Ele insiste que Cain é um ladrão que o atacou por suas moedas de prata. O capitão afirma que esta pessoa é o mestre espadachim e que ele não poderia confundir seu rosto, ao que Ketal responde perguntando se ele é um mágico usando feitiço de disfarce. O capitão responde que um mágico de alto nível que pudesse fazer tal coisa seria respeitado tanto quanto o mestre espadachim, levando Ketal a se perguntar se mestre espadachim é apenas outro nome para ladrões. O capitão mais uma vez afirma que Cain é verdadeiramente o mestre espadachim. O capitão decide que deve relatar este assunto ao Lorde. O Lorde fica chocado, se perguntando se mestre Cain perdeu. Mais tarde, Ketal se sente arrependido, pensando que deveria ter escutado toda a história. Cain também admite a culpa, dizendo que a culpa é dele por não dizer nada, e os dois se sentem em uma atmosfera de arrependimento mútuo. O Lorde pensa consigo mesmo, descrente que Cain foi derrotado pelo bárbaro. Ele conclui que este bárbaro é mais forte que o mestre espadachim. Ele analisa a situação, notando que, embora existam diferentes níveis entre os transcendentes e Cain possa estar no nível mais baixo entre eles, a derrota de um mestre espadachim por um bárbaro é inacreditável. Isso significa que Ketal é uma força incontrolável. O Lorde acha a situação exaustiva e decide se afastar e deixar os dois conversarem para esclarecer o mal-entendido entre eles. Ele os deixa conversar em silêncio. Cain reflete sobre sua completa derrota, sentindo-se humilhado e exausto. Ele se apresenta formalmente como Cain, o mestre espadachim. Quando Ketal pergunta se mestre espadachim é seu sobrenome, Cain explica que uma vez que se atinge esse nível, os títulos humanos perdem seu significado. Ketal entende e pergunta se a técnica que ele usou era a técnica de um mestre espadachim. Cain exibe sua aura e Ketal fica emocionado, declarando que agora que ele sabe que é a técnica de um mestre espadachim, ele acha maravilhosa. Cain explica que esta é a manifestação do misticismo, também conhecida como aura. Cain percebe que a energia verde que viu antes era aura. Ele pergunta ansiosamente como usá-la. Cain explica que o misticismo deve ser controlado e manifestado. Cain pergunta se o misticismo é como mana. Cain esclarece que misticismo é a própria energia misteriosa. Se você a usa como mana, você se torna um mágico, enquanto manipulá-la como aura, o que faz um espadachim. Após entender que tanto magos quanto espadachins usam misticismo, Ketal timidamente admite que ainda carece de conhecimento e pede a Cain para lhe ensinar sua técnica. Ele insistentemente pede a Cain para ensiná-lo. Cain fica surpreso com o pedido, perguntando por que ele está pedindo orientação quando ele é o mais forte. Ketal responde que se Cain tivesse usado sua espada na luta, o resultado poderia ter sido diferente. Ketal expressa sua empolgação em aprender, enquanto Cain se preocupa com seu orgulho, prevendo que ele possa ser ainda mais destruído. Ketal pensa que o que ele aprendeu de esgrima básica em sua vida passada não se compara a esta arte. Esta é a verdadeira esgrima de fantasia que usa aura misteriosa. Cain começa a explicar, afirmando que a marca registrada de sua escola de esgrima é a incorporação da ilusão e da realidade, e pergunta a Ketal o que ele viu quando lutou contra seu aluno. Ketal percebe que o cavaleiro que derrotou era aluno de Cain e descreve como os golpes de sua espada se dividiam em 3 ataques reais. Ketal entende que é isso que significa incorporação. Cain explica que seu estilo se concentra mais na técnica do que no poder bruto. Ele acrescenta que a esgrima é a arte de fundir a espada com a aura para usar o misticismo, e aquele que chega ao fim desse caminho é chamado de mestre desse espadachim. Ketal fica fascinado com a aura, enquanto Cain ainda não consegue acreditar que está ensinando um bárbaro. Cain decide mostrá-lo diretamente em vez de explicar. Cain demonstra sua técnica desferindo um poderoso golpe de espada. Ketal observa que o único golpe de espada se dividiu em 5 golpes. Cain explica que, embora muitas técnicas usem aura para criar ilusões, seu estilo sozinho torna essas ilusões reais. Quando ele pediu sua opinião sobre a habilidade, Ketal responde com confiança que acha que também pode fazê-lo. Cain fica chocado e chama suas palavras de bobagem. Cain pensa que dedicou toda a sua vida para atingir este nível e que é impossível para Ketal imitá-lo apenas vendo uma vez. Ketal diz que é mais rápido simplesmente mostrá-lo e pega um machado. Ele assume uma postura e ataca, movendo o machado com imensa velocidade. A princípio, Cain pensa que são apenas movimentos rápidos baseados em força bruta, mas o ataque deixa 5 marcas reais na parede, imitando o efeito da técnica de Cain.
Fumaça sobe do machado de Ketal e então ele pede a opinião de Cain. Cain admite para si mesmo que o efeito foi semelhante à sua técnica, embora tenha sido produzido apenas por imensa velocidade e poder. Cain argumenta que o que Ketal fez foi apenas um golpe rápido sem técnica e que a verdadeira esgrima é para o combate real. Ketal retruca perguntando se o resultado semelhante não é suficiente. Cain fica frustrado porque sabe que Ketal não está errado. Em um ataque de frustração, ele pega sua espada e desafia Ketal novamente. Cain libera seu ataque final, fazendo Ketal se perguntar se seu corpo está dividido. Cain explica que esta é a técnica de separação do corpo alcançada controlando a aura ao máximo. Ele desafia Ketal a imitar esta técnica. Ketal responde com seu próprio ataque usando seu machado em um turbilhão de pura força física que domina completamente a técnica de Cain. Depois que o ataque de Ketal destrói a arena, ele pede a opinião de Cain. Cain cai de joelhos em completo desespero. Ele está arrasado, chorando que sua esgrima e tudo que construiu em sua vida se tornaram sem sentido, e ele acha esta situação inacreditável. Ketal observa que Cain é mais mentalmente frágil do que ele pensava. Ketal se aproxima do derrotado Cain e elogia sua esgrima, minimizando sua própria habilidade, dizendo que ele estava apenas balançando seu machado muito rápido e que não é uma esgrima real. Cain percebe que Ketal está certo, admitindo que a técnica de Ketal era real e não apenas uma imagem enganosa, e que ele mesmo nunca poderia atingir esse nível de misticismo. Cain começa a se recompor, convencendo-se de que sua esgrima Enda é muito valiosa porque ele é o único que pode incorporar a ilusão e a realidade. Ele declara entusiasticamente que sua esgrima é impecável e que o bárbaro é simplesmente insano. Ele grita que para alguém se mover rápido o suficiente para criar uma ilusão real sem aura está além dos limites humanos. Vendo esse ataque emocional, Cain pergunta se Cain pode ensiná-lo o verdadeiro significado da técnica. Cain pede desculpas por sua explosão e Ketal responde que entende. Cain começa sua lição explicando que para usar a verdadeira técnica é preciso primeiro aprender a controlar a aura, mas para isso é preciso primeiro entender o misticismo. Ele explica que nenhum mago, espadachim ou feiticeiro pode atingir um nível alto sem entender o misticismo e que os crentes são os únicos que podem contornar isso. Ketal pergunta se o poder divino é algo separado. Cain confirma isso, explicando que os milagres são concedidos diretamente pelos deuses e não estão ligados a habilidades pessoais. Ketal diz que entende. Cain define misticismo como um poder misterioso dentro de si e como ele é usado é o que determina tudo. Ele explica que para usar a aura, adquirir mana ou controlar espíritos é preciso primeiro entender este misticismo. Ele menciona que existem 5 estágios de misticismo, o mais simples dos quais é revelar um mistério de conhecer, perceber e senti-lo. Quando Ketal pergunta se alguém pode senti-lo, Cain responde que não, explicando que se alguém não é talentoso, não pode nem senti-lo. Ele acrescenta que aqueles que podem senti-lo são chamados de terceira classe. Ele explica que existem 5 níveis concedidos com base na capacidade de lidar com o misticismo. Ele lista 5 classificações gerais: terceira classe, segunda classe, transcendente e herói. Ketal de repente se lembra de sua conversa com Molina, percebendo que era disso que ela estava falando. Cain explica que o sistema de classificação é apenas uma conveniência e que a lacuna entre cada lacuna nível é enorme. Ketal confirma seu entendimento e Cain anuncia o início da lição. Cain declara que o primeiro estágio é revelar o mistério. Ele instrui Ketal a expandir seus sentidos ao máximo para sentir o mistério, explicando que significa despertar sentidos que Ketal nunca sentiu antes. Ele pede para sentir a brisa, o toque da terra e a mudança dos ventos para distinguir os movimentos únicos dentro deles. Ketal contempla, tentando seguir as instruções, mas ele abre os olhos e diz que não sente nada. Cain fica surpreso, admitindo que pensou que alguém tão forte quanto Ketal sentiria facilmente. Ele explica que os fisicamente fortes geralmente têm uma chance melhor de sentir o mistério, mas ele presume que Ketal possa ser uma exceção. Ele se pergunta se tem a ver com a peculiaridade do campo de neve branca. Ketal responde que não sabe que ninguém que ele conhecia no campo de neve jamais sentiu um mistério antes. Cain decide tentar outro método, transferindo o poder diretamente para Ketal para guiá-lo. Ketal pergunta se ele vai transferir a aura para ele. Cain confirma que é semelhante e o exorta a se preparar. Cain coloca sua mão em Ketal e o instrui a relaxar seu corpo e concentrar seus sentidos para dentro para sentir o poder fluindo. Mas Cain fica chocado, se perguntando que tipo de corpo é este se é verdadeiramente humano. Ele pensa que o corpo de Ketal parece uma rocha sólida devido à densidade de seus músculos. Quando Ketal percebe sua hesitação, Cain pede desculpas e diz que vai começar. Cain começa a transferir a aura acreditando que o importante é despertar um mistério latente, mas ele fica chocado novamente, percebendo que não consegue encontrar o caminho misterioso dentro do corpo de Ketal. Ele se corrige, dizendo que não consegue alcançá-lo. Ele descreve a experiência como mergulhar em um mar sem fundo, onde sua aura não toca em nada, ou como pressionar através de um espaço de densidade esmagadora. Cain declara que não adianta. Ketal pergunta preocupado se isso significa que ele não tem talento. Cain esclarece que não é isso. No final, é preciso encontrar o caminho sozinho. Ketal diz que sabe disso, mas Cain revela a bomba de que não conseguiu encontrar esse caminho dentro do corpo de Ketal. Ketal pergunta em choque se isso significa que ele não consegue sentir o mistério, mas Cain nega, explicando que não conseguiu não confirmar se o caminho existia ou não. Ele explica que o corpo de Ketal é estranho e que é tão profundo e pesado que a aura não conseguiu atingir adequadamente seu interior. Cain pensa que esta é a primeira vez que ele vê algo assim, onde a pura força física de Ketal impede a aura. Ketal está frustrado, se perguntando se mesmo o mestre espadachim não pode ajudá-lo. Cain admite que é difícil dizer com certeza porque ele não conseguiu confirmar nada. Ele conclui que não conseguiu nem mesmo dizer se o caminho do mistério existia dentro de Ketal e sugere que ele visite outros mestres espadachins mais habilidosos em lidar com a aura ou talvez visite a torre de magia em busca de respostas. Cain pede desculpas a Ketal.
Ketal diz que tá tudo bem e que isso é suficiente por agora, admitindo que ainda há uma possibilidade para ele aprender. Ele agradece, dizendo que aprendeu muito com este encontro. Caim pensa que todo bárbaro que ele conheceu até agora tem sido selvagem, saqueando sem parar e desejando apenas bebida e violência, mas este bárbaro é diferente. Caim perguntou a Ketal se ele já considerou se estabelecer neste reino. Quando Ketal pergunta sobre o significado, Caim explica que se refere a declarar lealdade ao reino e receber um título. Ele acrescenta que, com a força de Ketal, ele receberia uma alta patente que o próprio Caim seria seu patrocinador. Ketal imediatamente se recusa, declarando que não quer ficar preso a nada. Caim esperava em seu coração que, se pudesse levar este bárbaro ao palácio real, talvez pudessem se libertar do domínio do império. Cain tenta persuadi-lo novamente, perguntando se receber um título de nobreza não é suficientemente atraente. Ketal responde que desfrutará dos seus próprios prazeres. Cain entende a sua decisão e aceita. Ketal agradece-lhe novamente e promete que não se esquecerá deste favor. Enquanto Caim se afasta, ele pensa na ideia ridícula que teve. Ele pensou por um momento que podia controlar Ketal, mas percebe que ninguém pode. Este bárbaro age apenas de acordo com a sua própria vontade e pensamentos. Ele conclui que Ketal pode ser mais problemático do que outros bárbaros porque é imprevisível. Mais tarde, Cain e Lord Barker discutem o assunto. Cain suspira, perguntando-se o que o imperador está a pensar com seu desejo de conquistar os reinos demoníacos. O Lorde percebe que o imperador deseja esta conquista. Ele pergunta se o imperador está a falar sério, observando que os batedores estão a morrer e vão sob o disfarce de reconhecimento. Cain confirma sua seriedade, especulando que o imperador pode acreditar que é a reencarnação do antigo imperador. O Lorde diz que este é um assunto para o futuro, pois ainda não conquistaram todas as terras humanas. O Lorde conclui que a invasão acontecerá um dia. Cain confirma isto, acrescentando que uma convocação pode chegar a qualquer momento, porque sua região também é terra imperial. Cain lamenta que o mundo já seja estranho o suficiente, e agora o imperador também está meio louco. O Lorde se pergunta se alguns rumores são verdadeiros. Cain confirma que os rumores são verdadeiros, declarando que os demônios começaram a se mover. Ele explica que, embora não esteja confirmado, as masmorras estão a aparecer a um ritmo anormal e há rumores de que a anomalia do mundo demoníaco começou a vazar para o exterior. Ele conclui que algo está a acontecer e definitivamente não é a favor da humanidade. Cain comenta que talvez a coisa mais estranha já tenha chegado, referindo-se a Ketal, e o Lorde concorda com ele. Quando Cain pede a sua opinião, o Lorde responde que não sabe. Lord Barkan conclui a sua avaliação final de Cain, explicando ao mestre da espada Cain que pelo menos ele não é hostil em relação a eles. Mas além disso, ele não pode dizer nada com certeza. No dia seguinte, enquanto Ketal caminha pela cidade, ele nota que as pessoas parecem assustadas e em pânico ao vê-lo. Ele se pergunta se as pessoas estão reagindo com medo por causa de suas roupas. Ketal compreende completamente mal a situação, pensando que o problema são as suas roupas feitas de pele de animal, que não são consideradas civilizadas. Ele decide entusiasticamente que vai comprar roupas civilizadas. Ele entra numa loja de roupas e o dono da loja fica aterrorizado ao vê-lo. Quando Ketal pede para comprar roupas, o dono da loja pede desculpas, dizendo que não tem nada no tamanho dele, mas sugere que poderiam fazer uma roupa personalizada para ele se ele lhe desse algum tempo. Ketal fica satisfeito ao ouvir esta possibilidade e concorda com a encomenda personalizada. O dono da loja diz-lhe que o vai ligar quando estiver pronto. O dono da loja imagina com medo a reação furiosa de Ketal se ele não gostar da roupa, perguntando-se se sobreviverá a este encontro. Enquanto Ketal está caminhando à sede da guilda, ele avista uma pequena gema azul brilhante no chão. Ele pega nela e examina, notando o seu brilho vulgar. Ele decide perguntar sobre isso na sede da guilda. Lá, ele pergunta a Rosa se ela sabe o que é esta gema. Ele explica que encontrou a caminho de lá. Ele observa que não se parece com uma conta comum e Rosa concorda em dar uma olhada. Ela examina e observa que não se parece com uma gema e que é polida ou feita à mão. Ela observa que não tem nome, mas parece muito valiosa. Enquanto examina, uma luz pisca e ela entra num estado de transe. Ketal estala os dedos para chamar a atenção dela e pergunta se ela está bem. Rosa acorda confusa, e Ketal diz que parecia que a mente dela estava atraída para a gema, e depois ignora isso. Rosa sente que a gema irradia uma energia estranha e é difícil de identificar e sugere que seja avaliada. Ketal recusa educadamente a oferta, dizendo que prefere descobrir por si próprio, pois isso faz parte da diversão. Ele muda de assunto e pergunta sobre as missões de hoje. Rosa entrega-lhe a lista de missões cheia de trabalhos simples. Ketal pega no quadro para ver as missões. Mais tarde, após mais um dia de trabalho, Ketal descansa, sentindo-se satisfeito com seu dia cheio de conquistas. Ele examina a gema misteriosa novamente, perguntando-se sobre a sua verdadeira natureza e função, e lembra-se de como ela afetou Rosa. Ele ouve de repente uma voz emanando da conta misteriosa, dizendo-lhe para vir até ela. A voz ecoa na sua cabeça e ele se pergunta se está pedindo-lhe para ir a algum lugar. Ele acha divertido que a conta esteja a mostrar-lhe um mapa na sua mente e se pergunta se isto é algum tipo de magia de controle mental. Após um momento de reflexão, ele decide ir. Enquanto está a caminho, ele diz à voz insistente para ficar quieta, garantindo que está a chegar. Ele segue um mapa mental para um local escuro e escondido e se pergunta se este é o escuso lugar. Uma entrada mágica aparece diante dele. Ketal entra e anuncia a sua chegada, perguntando quem o chamou. Uma voz sinistra observa que outro sacrifício entrou e desta vez um bárbaro estúpido fará uma boa oferta. Um feiticeiro mortal, Lish, declara que o seu ritual de ressurreição vai começar. A narrativa revela a história do Lish. Numa época de caos antigo, existia um feiticeiro maligno que manipulava reis e incendiava guerras, mas os seus atos malignos acabaram por levar à sua exposição e derrota pelas mãos de heróis. Momentos antes da sua derrota, ele conseguiu transferir sua alma para um vaso de vida, tornando-se assim um Lish. Um Lish é definido como ser que alcança a imortalidade ao incorporar a sua alma num vaso de vida. Assim, o feiticeiro maligno tornou-se um Lish, tramando a sua ressurreição.
Para completar sua ressurreição, ele precisava de um grande número de almas como sacrifícios, então estabeleceu-se perto de um território remoto e espalhou contas encantadas para atrair vítimas uma a uma. O Lich pensa que o seu plano estava a decorrer com sucesso, mas está intrigado com a presença de um bárbaro aqui, pois escolheu uma terra remota para evitar atraente a atenção. Ele acha sua presença invulgar. O Lich conclui que o grande tamanho de Ketal fará dele um excelente sacrifício. O Lich explica sua armadilha. Ele encantou as contas para atrair apenas aqueles que ignoram o misticismo. Portanto, ele assume que Ketal é apenas um bárbaro como um ignorante do misticismo e que a sua falta de afetação pela magia é apenas uma ilusão. O Lich se dirige a Ketal, pedindo-lhe para se tornar a pedra angular da sua gloriosa ressurreição. A cena regressa a Ketal a chegar a enormes portas sinistras. Quando ele entra, encontra o Lich sentado num trono. Ketal fica radiante, percebendo que está vendo um Lich de verdade, um dos vilões clássicos dos mundos de fantasia. O Lich fica surpreso e pergunta a Ketal como ele não foi afetado pela magia da conta. Ao ver os restos de outras vítimas, Ketal percebe que era assim que o Lich estava a atrair pessoas. O Lich está confuso porque não consegue sentir nenhum misticismo Ketal e conclui que ele é apenas um bárbaro comum. Ele assume que Ketal deve estar carregando um artefato de defesa mental de alta qualidade. Ketal nega ter coisa. O Lich não acredita nele, dizendo que ele teria passado pacificamente se tivesse sido afetado pela magia. O Lich decide que terá de esmagar Ketal pela força e convoca os seus execras esqueléticos. Ketal percebe que está numa masmorra onde um Lich maligno está escondido e compreende a situação geral. Com um golpe poderoso, ele estilhaça um esqueleto, comentando que é mais fraco do que ele esperava. O Lich fica furioso e ameaça arrancar os seus membros, convocando mais esqueletos. O Lich ordena-lhes que o eliminem, mas Ketal atira-se sobre eles num piscar de olhos e destrói-os facilmente. O Lich fica chocado. Ketal confirma para si próprio que o conselho de Kassan estava correto. Um esqueleto morre se a sua cabeça for destruída. Ele expressa decepção, pois esperava que o Lich controlasse Cavaleiros da Morte e não apenas esqueletos. Com raiva, o Lich prepara um ataque mais forte, declarando que não se conterá mais. Usando a sua energia, ele convoca um novo servo. Parece um cavaleiro esquelético totalmente blindado. Ketal está surpreso ao ver outro cavaleiro esquelético aqui. Ele acha interessante, se perguntando se as configurações do cavaleiro esquelético que o Lich cria são diferentes. O Lich ordena que o cavaleiro ataque. Ketal se prepara para enfrentar o cavaleiro esquelético criado pelo Lich. Ele bloqueia o ataque do cavaleiro com o braço e lança um contra-ataque que estilhaça a armadura e o escudo do cavaleiro. Ketal comenta que este cavaleiro é de fato mais robusto. O Lich ordena que seu cavaleiro libere toda a sua mana. O cavaleiro é cercado por uma poderosa aura de energia e libera todo o seu poder. Ketal recebe o ataque. Ele pensa que o cavaleiro esquelético criado pelo Lich é um pouco incomum. Ele então o estilhaça completamente com um único soco. Ketal pisa em seus restos mortais e pergunta: é só isso? O Lich pergunta em completo choque: e que você é? Quando Ketal dá um passo para trás, o Lich interpreta como medo e diz para ele ter medo. Ele ameaça que ele pagará o preço por invadir seu santuário. Ketal responde confuso, explicando que ele só veio porque a gema o convocou e pergunta ao Lich se não foi ele quem espalhou essas gemas em primeiro lugar, deixando o Lich chocado em silêncio. O Lich percebe a amarga verdade de que todos que vieram aqui, incluindo o Bárbaro, foram atraídos pelas gemas que adquiria via esquilador. O Lich, cujo nome completo é revelado como Cartos para Lores Casas, grita para Ketal ficar em silêncio, gabando-se de seu passado como um grande feiticeiro que destruiu 5 reinos e enfrentou heróis. Ketal mentalmente compara o nome comprido do Lich com o da Rainha Elfa, imaginando se nomes compridos estão na moda neste mundo. O Lich ignora isso e ordena que ele se torne a pedra angular de sua ressurreição. O Lich lança um feitiço poderoso. Ketal reconhece como um feitiço para manipular as emoções humanas. É explicado que este feitiço é uma magia única desenvolvida por Cartos que funciona extraindo emoções negativas e prendendo o alvo dentro delas, levando ao estilhaçamento de sua mente. O Lich está confiante, acreditando que um bárbaro que nem sequer consegue usar misticismo estará completamente indefeso contra a magia verdadeira. Ele está intrigado sobre o que fazer com Ketal, notando que ele parece diferente e não está vestindo nenhum artefato poderoso. Ele decide capturá-lo para estudo e ordena que seus esqueletos o arrastem para longe. Enquanto os esqueletos se aproximam do aparentemente indefeso Ketal, ele facilmente os estilhaça. O Lich está chocado. Ele não consegue entender como seu feitiço de controle mental, que deveria ter funcionado perfeitamente, falhou. Pergunta sarcasticamente se o Lich tinha terminado de apenas ficar parado e observando, e então tentou usar a mesma tática de esqueleto novamente. Ele descreve seus métodos como entediante, o que enfurece o Lich. O Lich pensa que é impossível para humanos, mesmo os transcendentes, resistir à magia das emoções. Ketal zomba dele, perguntando se ele não consegue usar feitiços mais simples como bola de fogo, o que o Lich considera um insulto. O Lich começa a cantar um novo feitiço mais poderoso. Ele libera um ataque maciço de magia negra destinado a engolir o mundo e mergulhá-lo no caos. Os olhos de Ketal brilham de excitação enquanto ele observa essa espetacular exibição mágica. O Lich ordena que Ketal seja devorado e o ataque engolfa Ketal completamente. O Lich ri, declarando sua vitória, mas ele de repente começa a tossir. Ele desmorona tendo esgotado toda a sua energia mágica, mas confiante de que este feitiço final foi suficiente. Ketal emerge da poeira comentando que o ataque foi impressionante. O Lich está completamente chocado. Ketal permanece diante dele completamente ileso e pergunta: mas é só isso? O Lich não consegue acreditar que nem mesmo esse ataque funcionou. Ele pensa que usou seu feitiço de controle mental mais poderoso que deveria ter estilhaçado a mente de um herói lendário. Ele pergunta em desespero: então o que você é? Colocação de componente para o qual Ketal responde que, embora o ataque fosse chamativo, ele não sentiu muito com isso. Ketal diz ao Lich que se é tudo o que ele tem, agora é a vez dele. O Lich está chocado, percebendo que Ketal veio aqui sabendo sua identidade.
O Lich ri insanamente, supondo que Ketal seja um agente do Império e elogia sua rede de inteligência por rastreá-lo tão rapidamente. Ele jura que ressurgirá e governará o mundo mais uma vez. O Lich pensa que Ketal deve ser um produto da fazenda humana que ele ouviu falar no Império, um lugar para criar talentos especializados. Ele conclui que iria um assassino especialmente treinado para matá-lo. Apesar disso, ele grita desafiadoramente que matará Ketal e derrubará o Império. Ketal está completamente perplexo, imaginando se o Lich é insano. Em uma última tentativa desesperada, o Lich lança um feitiço e grita, exigindo o corpo de Ketal. Ele tenta possuir o corpo de Ketal, entrando em sua mente. A narrativa explica que essa ação o deixará preso neste corpo pelo resto de sua vida, a menos que ele se torne um Lich novamente. O Lich declara que o corpo de Ketal agora é dele, mas dentro do mundo mental de Ketal, o Lich está chocado e confuso. Ele se pergunta se este é o mundo interior do Bárbaro, pois ele nunca viu nada igual antes e percebe que apenas estar neste lugar é suficiente para corromper e estilhaçar a mente. O Lich grita que este não é o trabalho do Império. Sua mente começa a colapsar. Do lado de fora, Ketal está em completa confusão. Ele pensa que o Lich estava murmurando algumas palavras e então de repente desmoronou. Ele está desapontado. Embora a aura negra do Lich fosse impressionante, era tudo o que havia, e ele estava ansioso para ver sua magia. Ele conclui que os Lichs neste mundo não são tão fortes. Ketal decide pegar as recompensas, notando o cajado do Lich que estava brilhando. Ele pega o cajado, imaginando se ajuda a lançar feitiços e se ele seria capaz de usar magia se o mantivesse. Ele decide manter esta descoberta em segredo. Ele então avista um vaso e se pergunta se é o receptáculo da vida do Lich. Ele decide levá-lo para a Rosa para avaliação, mas ele sente que algo ainda está faltando. Ele nota algo estranho na frente dele que parece um portão, imaginando se há uma sala escondida. Ele pressiona um mecanismo no trono e uma voz responde a resposta correta. Uma passagem secreta se abre revelando a sala de sacrifício escondida do Lich Cartus. Ele se pergunta quem são as pessoas lá dentro e de onde vieram. As pessoas dentro da sala reagem com surpresa e medo ao vê-lo. Ketal se pergunta o que ele deve fazer com eles e por enquanto decide retornar ao território. Ele acredita que uma vez que ele explicar a situação, eles provavelmente enviarão alguém para cuidar disso. Ao retornar à guilda de mercenários, Rosa o cumprimenta, notando que ele voltou mais cedo hoje. Ketal confirma que algo surgiu. Ele diz a ela que é sobre a gema que ele mostrou a ela no dia anterior. Rosa pensa que ele está brincando sobre encontrar um Lich, mas Ketal afirma que ele não estava brincando. Rosa ainda está cética, imaginando por que um de apenas 5 Liches no mundo apareceria em um lugar tão isolado. Para provar seu ponto, Ketal apresenta lá um pote de cerâmica dizendo que ele acredita que é o receptáculo da vida do Lich e pede a ela para avaliá-lo. Rosa está chocada, percebendo que ele não estava brincando. Ketal acrescenta que havia algumas pessoas dentro do esconderijo do Lich. Ele menciona que pensou em trazê-los, mas suas almas já haviam partido, então ele os deixou por enquanto, expressando esperança de que a guilda envie alguém para lidar com a situação. Rosa começa a ligar os pontos, lembrando os recentes desaparecimentos já decorrentes no território, e percebe que essas pessoas provavelmente eram as vítimas do Lich. Ela entra em pânico e diz que vai ligar para alguém imediatamente. Pouco tempo depois, o capitão da guarda chega gritando e perguntando sobre o Lich, e Ketal cumprimenta calmamente. Ketal tranquiliza o capitão de que tudo foi resolvido e que não foi grande coisa. Quando o capitão pergunta sobre a identidade do Lich e menciona o nome Cartus para Honoris Cassis, Ketal confirma que o nome soa familiar. O capitão imediatamente reconheceu o nome, explicando que Cartus era um feiticeiro que virou o mundo de cabeça para baixo 100 anos atrás, causando imenso caos com sua magia de manipulação de emoções. Ele acrescenta que ele enlouqueceu reis e derrubou 5 reinos. Ketal explica que o Lich não era tão impressionante que ele se destruiu enquanto fazia algo estranho. O capitão acha difícil acreditar que um feiticeiro lendário como Cartus se destruiu e pediu a Ketal uma explicação mais clara. Ketal diz que ele não tem muito a acrescentar. O capitão decide que deve relatar ao Lorde imediatamente. Mais tarde, o Lorde e o capitão discutem a situação. O Lorde expressa sua confusão sobre um Lich estar perto do território. Ele se pergunta se poderia ter sido outro tipo de monstro, mas o capitão descarta isso com base nos depoimentos das vítimas resgatadas e na presença do receptáculo da vida como evidência. O Lorde considera a seriedade de ter o receptáculo da vida do Lich perto do território. É perigoso o suficiente para o Império enviar investigadores, e isso é particularmente preocupante. Ele considera toda a situação uma grande dor de cabeça. Ele ordena que um mensageiro seja preparado para enviar ao reino, mas sente que eles são um tanto afortunados. O capitão da guarda concorda, notando que se não fosse pelo bárbaro descobrindo o Lich, seu território teria sido a primeira vítima. O Lorde deduz que Cartus, o Lich provavelmente estava se preparando para sua ressurreição. Ele conclui que a situação não era nada normal. O Lorde diz que um feito tão grandioso merece uma recompensa valiosa, mas duvida se seu território pode oferecer uma recompensa adequada. No dia seguinte, um servo em pânico acorda o Lorde de seu sono. O servo informa da chegada de Lady Aquas, a inquisidora rede do deus do sol, que choca o Lorde. Ele se pergunta em confusão por que ela veio aqui. A inquisidora Regia aparece em toda a sua majestade. O Lorde nervosamente a recebe e se apresenta. Ela agradece a ele por sua hospitalidade. Ela se apresenta como Aquas, a inquisidora rede do deus do sol, e é mencionado que ela é a mais jovem a deter este título. É contado que ela executou 7 feiticeiros e sozinha interrompeu um ritual em grande escala.
Ela é atualmente a Inquisidora Reyes mais poderosa do continente, exercendo uma autoridade que ultrapassa a dos Lords. Até mesmo o Império se curva às ordens do Deus do Sol em sua presença. O Lorde se pergunta novamente sobre o motivo de sua presença. Observa que o território tem estado barulhento recentemente. O Lorde explica que um pequeno problema ocorreu em uma masmorra e foi resolvido, concluindo que a visita dela não é por causa do Lich. Quando ele perguntou a ela o motivo de sua visita, ela diz que veio para falar sobre a profecia, mas acrescenta que antes de lhe contar os detalhes da profecia, ela gostaria primeiro de confirmar o que aconteceu no território. O Lorde pergunta a ela preocupado se ela se refere ao Bárbaro e ao Lich. Ela confirma e acrescenta que o Lich provavelmente era Cartus Prenoris Casus. O Lorde fica chocado por ela saber e Aquos diz a ele que a confirmação está aqui. Ele apresenta a ela o receptáculo da vida do Lich Cartus. Aquos fica visivelmente chocado ao ver o receptáculo da vida. Ela pergunta se aquele bárbaro ainda está no território. O Lorde confirma que ele ainda reside lá. Aquos se pergunta se é possível que o bárbaro tenha derrotado Cartus. O Lorde responde que é possível. Ele então revela a última informação chocante, que o próprio Lord Kane foi derrotado por ele, deixando Aquos em estado de choque total. Aquos deduz que uma nova figura poderosa apareceu e pergunta sobre a tribo deste bárbaro. Lord Barkin diz a ela que ele afirma ser do campo de neve branca, e Aqua fica chocada imaginando como algo de um reino demoníaco poderia aparecer no mundo exterior. Ela pensa que este bárbaro pode ser a razão pela qual ela veio aqui. Ela solicita conhecer o bárbaro pessoalmente. Enquanto isso, Ketal contempla o cajado do Lich, que ele acredita ser uma ferramenta para suportar magia, e decide que perguntará a magos sobre isso mais tarde. Então ele percebe que é hora de algo. O capitão da guarda chega e informa que a Inquisidora Reyes do Deus do Sol solicitou encontrá-lo na igreja. O capitão pede a ele que mostre o devido respeito e Ketal o tranquiliza. Ketal encontra o capitão em frente à igreja, que parece nervoso, então Ketal anuncia que eles partirão. Ketal reflete sobre a existência de deuses neste mundo e como eles às vezes concedem seu poder diretamente ou de sem eles mesmos. Ele pensa que a igreja é um local de encontro para aqueles que servem aos deuses. Ketal fica impressionado com a beleza da igreja do Deus do Sol. O capitão diz a ele que alguém o guiará para dentro e agradece. Ketal entra na majestosa igreja e é recebido por 3 sacerdotisas vestidas de branco. Uma delas diz a ele que Lady Aquos tem estado esperando por ele e o escoltará até a sala. Ketal encontra Aquos, a Inquisidora Rede do Deus do Sol. Ele se apresenta como Ketal, bárbaro, e expressa seu prazer em conhecê-la. Aquos nota seu sorriso e se pergunta sobre seu significado, enquanto Ketal pensa que ela deve ser muito habilidosa. Ketal pergunta o motivo de ter sido convocado. Aquos explica que diz respeito ao que aconteceu na masmorra recentemente, especificamente Cartus, o Lich que Ketal afirma ter derrotado. Ela acrescenta que Cartus cometeu grandes males em todo o mundo que, depois de se tornar um Lich, ninguém conseguiu detê-lo, exceto Tahira. Ketal confirma que ouviu isso, mas insiste que o Cartus que viu era apenas um Lich autodestrutivo. Ele esclarece que só pode contar ela o que viu. Aqua sugere que ela permita que o Deus do Sol que ela serve observe sua conversa. Ela explica que, se ele mentir na presença do Deus, ocorrerá uma reação negativa e Ketal entende que isso é um detector de mentiras divino. Aquas presume que Ketal, como um bárbaro, recusará esta proposta. Ketal se pergunta por que ele recusaria, considerando uma rara oportunidade experimentar o poder de um Deus diretamente, e ele concorda ansiosamente em começar imediatamente. Aquos fica surpresa, imaginando por que ele parece tão animado. Aquos pergunta se esta proposta incomoda Ketal. Ketal pergunta sobre o significado dela, e ela esclarece que se refere ao fato de que o Deus estará observando. Ketal se pergunta por que isso seria incômodo, declarando que não tem nada a esconder porque não contou uma única mentira. Aquos concorda em prosseguir e começa a orar. Ela chama seu Deus que observa do alto e observa o sol em toda sua glória para revelar que é falsidades persistentes. Uma luz brilhante inunda a Aya e Ketal sente uma presença imensa que transcende a descrição humana. Ele percebeu que esta presença está curiosa sobre ele. Aquos fica aliviada por não haver reação negativa e começa o ritual. Ela declara que, a partir de agora, dentro deste pilar de luz é proibido mentir. Ketal confirma seu entendimento.